Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal, né? Como sempre vocês pediram, e eu estou trazendo profissionais que trabalham nas áreas dos temas que eu estou trazendo, não é? Não é simplesmente trazer qualquer pessoa que vai jogar seus achismos, né? Eu sou biólogo, o Lucas é biólogo, e biólogo tem uma coisa que não gosta de achismos. A gente gosta de trabalhar baseado em evidências, a gente gosta de trabalhar baseado no que a literatura está trazendo. Então, o que vocês vão ver hoje aqui é uma chuva de conhecimentos voltados para neurociências. Lucas é um cara que é referência para mim nessa área. Ele vai se apresentar melhor para vocês, mas de antemão, né? Lucas, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o convite e por poder fazer esse bate-papo, né? Aqui não é uma entrevista formal, não é uma palestra, mas a gente vai trocar algumas ideias interessantes sobre hipnose e neurociência. O que é que os hipnólogos estão fazendo de certo, de errado? Será que essas definições que a gente tem como verdadeiras, será que realmente é verdade absoluta ou não? Então a gente vai fazer questionamentos a respeito disso e mostrar na ciência, né, na luz da literatura, o que é verdade ou o que não é, né? Ou o que a gente pode comprovar ou o que a gente não pode até agora. Então, para quem não me conhece, tá? O público do Lucas aí, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou biólogo, formado pela Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou socorrista também, PHTLS, trabalho dando treinamentos de primeiros socorros. E eu sou mestre na área da educação. Na área da educação, no meu mestrado, eu trabalhei com psicologia do aprendizado, né? E combinando com o Lucas também neurociência. Foi uma Legal. vertente que tinha, psicologia do aprendizado e neurociência. Então, meio que a gente só faltou colocar o fundo igual aqui, o fundo verde, Lucas. E eu quase que colocava também. Então, combinando com biólogo, combinando com neurociências, e o fundo verde que eu ia colocar, aí já é demais, né? E atualmente o pessoal me conhece muito pelos vídeos de street hipnose. Eu tenho me destacado bastante com a parte de street hipnose. Eu sou hipnoterapeuta também, mas eu tenho uma página que eu não divulgo terapia. Geralmente, Lucas, meus clientes são pessoas que me conhecem e Uhum. que uma live minha. Quer ver? Oh, voltou? Voltou. Aqui, só uma quedinha. Tá, beleza. Como eu estava falando aqui, Lucas, eu não me divulgo como terapeuta nas redes sociais. Você não vai ver uma live minha falando sobre hipnoterapia. Geralmente as lives que eu participo é sobre street hipnose, que é o que eu mais tenho feito durante minha prática com hipnose. Então já faz 6 anos que eu venho praticando hipnose ininterruptamente, né? Quase que não sai a palavra, fiquei hipnotizado, gagueira já, né? Sem parar. Então, assim, hipnotizando diversas pessoas em qualquer ambiente e montei um curso específico falando sobre street hipnose. Então, é basicamente de onde a galera me conhece, é da hipnose de rua, da hipnose do entretenimento. E vou deixar o Lucas aí se apresentar, né? Para o meu público que não conhece ainda o Lucas. Lucas, fica à vontade, a bola está com você, meu querido. Boa, beleza. Bruno, valeu, brigadão. Primeiramente, valeu pelo convite. É um prazer estar falando aqui com você. E assim, combina muito e é raro a gente encontrar dentro desse universo da hipnose hoje biólogos que trabalham, né? Geralmente vem muito pessoal da psicologia, etc. São poucos os biólogos que eu conheço que trabalham com hipnose hoje. E a parte de neuro aí com certeza é minha especialidade, a parte que eu mais gosto de falar e de estudar sobre. Então a gente vai poder aí integrar vários conhecimentos importantes. Pessoal, para quem não me conhece, boa noite. Eu sou Lucas Kane, eu sou terapeuta e hipnólogo também. Trabalho aqui em Belo Horizonte, né, onde eu faço meus atendimentos presenciais. Eu também sou professor de hipnose, de terapia. E eu comecei, na verdade, também muito na área da hipnose de entretenimento. Quando eu comecei a fazer meus primeiros cursos e tudo mais, eu ainda era bem focado na parte de entretenimento e tudo mais. E depois fui me especializando mais na área clínica à medida que eu me aprofundava nos estudos de neurociência, psicologia aplicada e etc. Então, hoje a minha pegada é mais para a área clínica. Hoje eu faço pouco conteúdo na parte de hipnose de entretenimento. Inclusive, pessoal, se por acaso a minha conexão começar a cair, eu não sei, parece que minha internet tá um pouquinho ruim. Então vocês me avisam, ó, travou, só para eu ter ideia para eu poder voltar, beleza?
Mas hoje a minha área é mais clínica. E sobre minhas formações, eu sou biólogo, assim como o Bruno também. Eu sou formado aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu também estou finalizando a minha pós-graduação em neurociências básicas e aplicadas. Então, a minha pegada hoje é realmente ensinar não só hipnose, como também processos terapêuticos, processos de mudanças, sob uma perspectiva realmente científica, se embasando principalmente nos conhecimentos da neurofisiologia, de neuroanatomia, e poucas pessoas sabem o quanto que isso pode potencializar em muito suas práticas, e mais do que isso, te ajudar realmente a fazer terapias baseadas em evidência e hipnotizar as pessoas com mais excelência, até no entretenimento. Se você entender o processo neurofisiológico todo, você consegue fazer melhores processos, até mesmo em qualquer processo de hipnose que você possa imaginar. Seja no street, seja na terapia, seja no controle de dor, na anestesia, seja o que for que você está pretendendo fazer. Então, basicamente é isso. Minha pegada hoje é ensinar hipnose terapia numa perspectiva científica e neurocientífica. Fechou? E também youtuber, né, cara? Fala aí do teu canal aí pro pessoal já sair da live e começar a te seguir na tua página do YouTube. Legal. Então, meu canal do YouTube é o Hipnologia, é Lucas Kane. Se você pesquisar Lucas Kane Hipnologia, já vai aparecer lá. Então, é Lucas Kane, Kane, assim como tá aí no meu login, né? Meu canal do YouTube tem conteúdo, tem um curso gratuito lá de neurociências para terapeutas e hipnólogos. É um curso completo com certificação do módulo básico, intermediário e avançado. Então são, nem lembro mais, mas são quase 30 aulas, se eu não me engano, em que você vai aprender tudo que você precisa saber sobre neurociência. Então, assim, é gratuito, tem certificação. Quem quiser aprender é só pesquisar lá, Lucas Kane Hipnologia, ou já pesquisa o nome do curso, que provavelmente a primeira coisa que vai aparecer vai ser isso lá. A boa parte do pessoal que começou a me acompanhar foi por conta desse curso. Acho que tem mais de 2.000 alunos lá inscritos nesse treinamento já. Então, recomendo que vocês façam parte deste curso gratuito lá também. É claro que não é só Gente, isso que eu faço lá. isso merece estourar o coraçãozinho aí, viu, gente? Um curso desse gratuito de neurociência, meu amigo, pelo amor de Deus, você vai perder uma oportunidade como essa, né? E, Lucas, voltou. Voltou. A internet está brincando com a gente. Não, é assim mesmo, faz parte. Ao vivão, é assim mesmo. Mas depois, se precisar, eu dou uma tesourada, né? Antes de colocar no YouTube. Sem Certo? problema. Lucas, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema propriamente dito sobre neurociência, tem uma curiosidade que é minha e tem uma curiosidade que também eu acredito que seja do nosso público. Como foi, Lucas, que a hipnose ela surgiu na tua vida? Foi a hipnose que te encontrou ou você que encontrou a hipnose? Conta aí um pouquinho dessa tua trajetória, do absoluto zero, que não sabia nem o que era hipnose, até a tua curiosidade, até chegar onde você está hoje, né? Uma referência na área. Legal. Cara, minha história com hipnose é uma história bem complexa, assim, que eu costumo ensinar até para os meus alunos dos cursos e tudo mais, quando eu falo sobre esse processo de assumir o protagonismo da própria vida e tudo mais, eu acho importante explicar um pouquinho sobre isso. Mas, de uma forma resumida, vamos pensar o seguinte: quando eu estava na graduação em ciências biológicas, ainda me formando enquanto biólogo, o meu foco sempre foi na área de biotecnologia e saúde, então meu foco nunca foi meio ambiente. Embora eu ache super legal, inclusive gostava até de aprender algumas coisas, mas o meu foco nunca foi assim, estudar botânica, estudar zoologia, eu não estudava nada disso. Eu estudava realmente na parte de genética aplicada, bioquímica, neurofisiologia, então era totalmente voltado para a área de saúde e eu fiquei 2 anos da graduação basicamente trabalhando em laboratório de genética. Eu trabalhava com genética animal, genética humana. E foi lá no segundo ano da graduação que eu comecei a me interessar muito pela parte de neuro. Eu comecei a ter as matérias sobre neurobiologia, então comecei a estudar, querendo ou não. A gente acaba tendo algumas matérias que são até em comum com a psicologia, às vezes. Então eu aprendia muito sobre processos psicopatológicos, ou seja, eu estava entendendo como que a mente humana funcionava de uma forma científica. Quando a gente fala sobre mente humana, a gente está falando de um conceito mais filosófico, né? Quando a gente pensa na mente de uma forma mais científica, a gente está estudando a cognição, o comportamento e principalmente o funcionamento do sistema nervoso.
E eu achava muito sensacional entender como que esses processos tão inerentes ao ser humano, seja um comportamento, seja uma emoção, era possível de ser estudado e explicado a partir de biologia, a partir de fisiologia. Eu achava incrível isso tudo. E meio que de acidente eu conheci a hipnose na mesma época. Vendo vídeo assim e tudo mais. Então a primeira pessoa que eu acompanhava era o Alberto Delísula, que é daqui de Belo Horizonte também. Na época tava tendo aquele estouro do Pyong Lee também e tudo. Então, mas o que eu realmente comecei a acompanhar era o Alberto Delísula, que é daqui de BH. Cheguei a me encontrar presencialmente com ele algumas vezes. E foi justamente numa palestra do Alberto Delísula que eu tomei a decisão de começar a realmente me aprofundar. Que eu tive a possibilidade de conversar diretamente com o Albertinho e tudo. E naquele mesmo dia eu conheci um outro hipnólogo que estava lá naquela palestra também, e a gente resolveu criar um grupo aqui em Belo Horizonte que é o Hipnose BH, que muito provavelmente é o grupo de hipnose que mais fez street aqui em BH nos últimos anos. É claro que agora na pandemia a gente não tem como fazer isso, mas aí foi um ano basicamente só fazendo street, só estudando hipnose de entretenimento, reunindo, a gente começou a fazer alguns vídeos já, e foi depois de um ano comecei a estudar um pouco mais de terapia aplicada ao processo da hipnose a partir daí. E quando eu consegui então perceber que aquilo ali fazia sentido, que eu realmente estava preparado para poder fazer um atendimento, depois de ter feito aí, cara, no mínimo uns 15 cursos, sem brincadeira, que eu fiz aí sobre PNL, sobre hipnoterapia, sobre psicologia aplicada, psicopatologia, li uma quantidade imensa de livros, que eu comecei a fazer atendimento com hipnoterapia. Aí, na época, eu já estava insatisfeito com o que eu trabalhava lá na faculdade, aí eu larguei tudo, falei, agora é hipnoterapia, isso aqui é a minha vida agora. E deu muito certo, assim, o resultado era sensacional, em pouco tempo já estava sendo convidado para dar palestra, então comecei a dar os meus cursos também, e a minha pegada foi, cara, eu quero trazer esse diferencial das neurociências para o universo da hipnose, porque tá faltando muito. Era um universo incrível de estudo, mas com muita fuleiragem no meio. Eu falei, se as pessoas conseguissem entender um pouquinho desse conhecimento mais científico, quem sabe a gente poderia ter uma grande revolução e a hipnose começasse a fazer parte de clínicas médicas, de universidade, e as pessoas realmente começassem a aceitar a hipnose como uma ferramenta séria, uma ferramenta médica, uma ferramenta que pode ser utilizada e empregada nos mais diversos ramos possíveis. Então, resumidamente, essa foi minha história, minha trajetória aí no universo da hipnose. Muito bom, Lucas. Muito bom. Eu me lembro quando eu comecei, cara. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com a hipnose foi vendo o vídeo do Fábio Puentes na TV, né? Eu acho, cara, moleque. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem tem 30 anos pra cima, com certeza já pegou essa fase. Bem dormido, bem E dormido. como todo bom. O Instagram hoje está sacaneando. Voltou? Voltou? Tá aí, Lucas? Voltou. Tô aqui. Como todo bom cético, também não acreditava naquilo que via, né? Então é por isso que hoje a gente tem uma paciência muito grande quando a gente vai hipnotizar as pessoas e as pessoas dizem assim, cara, eu não acredito nessa coisa não. Pô, a gente que faz hoje, a gente não acreditava, quem dera quem vai participar pela experiência, né? Então é uma coisa que a gente já está acostumado, isso nem dói mais no juízo da gente. Quando alguém diz, rapaz, não acredito nessa parada aí que tu faz, não. Eu digo, também não acreditava não, colega. E depois da fase do Fábio Puentes, eu comecei a assistir uns vídeos do Pyong Lee. Acredita, cara? Os primeiros vídeos do Pyong Lee que ele começou a postar com os famosos. Eu vi aquilo e também critiquei. Não, isso não funciona, não funciona, não funciona. Até que... Mas a sementezinha ficou guardada. Aí eu fui fazer mestrado, fui fazer o que tinha que se fazer. Quando eu comecei a estudar a parte de neurociência, eu comecei a entender o que estava acontecendo. E é simplesmente, né, já traz uma reflexão para a galera, Lucas, a gente costuma criticar tudo aquilo que a gente não tem conhecimento. Se, ora, não faz sentido na cabeça da gente, é mais fácil a gente dizer que não existe, que não funciona, que não presta, do que simplesmente você se permitir entender como é o processo.
Então, eu me permiti, entendi o que é que está por trás da hipnose, que é o que muita gente não consegue ver, né? Prefere dizer que é coisa do capiroto do que entender o que está por trás. E, cara, a partir daí começou a sessão de cursos, como você falou, né? Curso de hipnoterapia, curso de hipnose de palco, curso de hipnose clássica. Eu fui fazendo vários cursos e é uma busca incansável, né? A gente costuma dizer, Lucas, que é um caminho sem fim. No momento que a gente entra no mundo da hipnose, é igual a academia, cara. É um caminho sem fim. Depois que você entra, você não quer mais sair de tão prazeroso, né? Da network que você faz com esses caras fodas como esse que está aqui embaixo. E conhecimento que a gente pode propagar para as pessoas relacionadas ao desenvolvimento humano e a mente, né, como um todo. Então, você falou da questão científica aí, e é muito importante, e foi por isso que eu te escolhi como pessoa referência para falar sobre neurociência, porque a gente vê muita gente cuspindo achismos por aí, na verdade, né? Tem cara, Lucas, olha, é o seguinte, o cara ele nunca pegou um livro de anatomia, o cara nunca pegou um livro de fisiologia humana, ele não conhece nenhum dos sistemas que formam o nosso corpo, mas o cara tá falando, usando argumentação de hormônios, tá usando o sistema nervoso simpático, parasimpático, porque virou modinha, né? O Alberto Delis lá falou, né? Aí todo mundo pega aquilo ali e usa o reprodutivismo. Ora, um fodão da hipnose falou, eu vou apoderar daquele conhecimento que eu nem tenho certeza, mas se o cara foda falou, então faz sentido, ele não vai falar errado. E eu começo a reproduzir sem o cara nunca ter aberto um livro de anatomia e fisiologia, o cara nunca pegou para estudar o sistema neurohormonal, e ele tá cuspindo por aí, né? Falando sobre os hormônios, sobre o sistema nervoso. E é isso, né? Então, quando a gente trabalha com a parte científica, é uma coisa muito mais abrangente do que ficar citando coisas, né? Então, aconselho, né, seriamente que você que gosta dessa área de neurociências, você comece com a parte de um livro de anatomia e fisiologia para que você possa entender todo o funcionamento e não simplesmente pegando esses gurus de internet e que estão reproduzindo coisas, né? E a primeira pergunta que eu já faço aqui para o Lucas, né? Lucas, afinal, o que diabos é neurociência? Perfeito, vamos lá. Legal demais. Então, assim, até pontuando a questão que você colocou aqui, antes de te responder exatamente a pergunta, o problema que eu enxergava no universo da hipnose, acho que deu uma travadinha, né? Eu falei que quando eu fui identificando qual que era o maior problema que tinha no universo da hipnose, era justamente essa replicação de conhecimentos que as pessoas não sabiam exatamente de onde que elas estavam tirando. Então, era justamente isso. Pegava lá muitos conceitos que eram ensinados pela escola tal, saía replicando, e aí depois começou a vir a modinha das neurociências, só que era uma neurociência que não era neurociência de verdade. Então, tanto de curso saindo assim, hipnose e neurociência. Aí ia lá, ensinava a teoria do cérebro trino. Se você aprendeu a teoria do cérebro trino achando que você estava aprendendo neurociência, você aprendeu até um negocinho didático legalzinho. Mas neuro mesmo, aquilo ali não é, porque aquilo ali nem em termos evolutivos faz algum sentido. Então, assim, é muito problema que a gente tinha nesse sentido. E eu sempre falo, olha, eu não sou o cara chato que acha que tudo que você tem que fazer em termos de hipnose terapia tem que ter embasamento científico. É super legal a gente saber da parte mais filosófica, da parte mais empírica do processo todo. Mas se a gente tem a ciência para utilizar ao nosso lado e a gente desconhece ou a gente nega dela, aí a gente já começa a ver que tem um certo despreparo nesse sentido. E isso eu digo nem só no universo da hipnose, até mesmo no universo das psicoterapias, profissionais formados, às vezes com graduação em psicologia, pós-graduação em sei lá mais o que, às vezes não sabem o mínimo sobre como funciona o sistema neurohormonal. E hoje em dia não faz sentido a gente trabalhar com essas práticas sem entender neurociência de verdade. O que são as neurociências, então? Para a gente saber o que são as neurociências, eu tenho que começar definindo mais ou menos o que é neurobiologia. E para definir o que é neurobiologia, eu falo um pouco sobre o que é biologia, que eu e o Bruno aqui já ficamos imersos anos aí de graduação. A biologia, de uma forma muito resumida, se a gente pegar a etimologia da palavra, é o estudo da vida. Então, é basicamente como que tudo aquilo que é vivo, desde uma bactéria, desde um protozoário, até um ser humano super complexo aí com diversas divisões e sistemas, tudo isso é vivo, então é estudado pela biologia.
Quando a gente fala sobre a neurobiologia, então nós estamos falando sobre o estudo específico do sistema nervoso. Ou seja, do sistema nervoso e tudo aquilo que está integrado ao sistema nervoso. A gente vai falar também sobre o sistema, muitas vezes vai estar relacionado. Então, o sistema endócrino muitas vezes vai estar relacionado também, sistemas, enfim, e toda a cascata fisiológica que acontece pela ativação das neurociências, do sistema nervoso. Isso é neurobiologia. E neurociências, então, é a mesma coisa que neurobiologia. Aí, neurociência já é um conceito que vai um pouquinho além. Ou seja, ao invés de eu simplesmente estudar a biologia do sistema nervoso, eu quero integrar o conhecimento da biologia do sistema nervoso a outros ramos, da psicologia, da filosofia, da anatomia, sabe-se lá mais o quê. Tanto que no curso de neurociência, na pós-graduação em neurociência, principalmente na especialização, você vai encontrar pessoas ali que são dos mais diversos ramos possíveis. Se fosse apenas neurobiologia, a gente teria muito biólogo lá. Mas como é neurociência, a gente tem psicólogo, a gente tem pessoal que trabalha com arquitetura, pessoal que trabalha com musicoterapia, porque é basicamente a neurobiologia sendo integrada com outros conhecimentos, outros ramos de conhecimento. Ou seja, como que a gente pode pegar esse conhecimento e aplicar a, por exemplo, arquitetura? Como que a gente pode pegar isso aqui e aplicar ao processo a músicas, a cores, sabe-se lá mais o quê, e principalmente aqui no meu caso, a psicologia, ao estudo da mente humana, de como que o comportamento humano funciona. Então, neurociências são basicamente isso, é a neurobiologia, o estudo do sistema nervoso, integrado a outros ramos do conhecimento que vão além da biologia única e exclusivamente. Ficou respondido? Perfeito. Perfeito. Além do mais, Lucas, teu curso de biologia era licenciatura plena ou era bacharelado? Bacharelado. Eu formei em bacharelado. Eu não fiz a licenciatura. Na verdade, quando eu entrei na graduação em Ciências Biológicas, a minha ideia de trabalho, olha só como é que as coisas mudam. Quando eu comecei a trabalhar com biologia, a minha maior intenção era ser perito criminal. Era o meu sonho na época. Então, assim, eu queria trabalhar com perícia criminal voltada à biologia forense. Então, genética forense, análise de DNA. Por isso que eu me foquei tanto em genética nos primeiros anos. Só que por dois motivos eu parei de correr atrás disso. Primeiro, porque eu percebi que o concurso público para perito criminal ia levar muito tempo. Já estava esperando há quase 10 anos e nunca saí. E segundo, porque eu comecei a ficar de saco cheio de trabalhar com genética. A genética começou a não fazer tanto sentido mais para mim. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar esperando aqui só para trabalhar com o negócio que eu não estou me sentindo satisfeito mais. E aí caiu como uma luva a hipnose na minha vida nessa época. Mas eu sou bacharel, não fiz licenciatura não, fiz bacharelado em ciências biológicas. Interessante, Lucas, que muita gente vai para o bacharel porque não quer dar aula, né? Tem muita gente que tem medo de público. Aí diz, não, vou para o lado da pesquisa porque eu não quero lecionar. Aí quando você vai para a pesquisa, né, desenvolve altas coisas interessantes, você tem que ir para quê? Em público. Falar das pesquisas. Então não tem ponto correr. Se correr o bicho pega, se ficar a biologia come, né? Mas Lucas é um excelente professor, a gente nota perfeitamente através da forma que ele se expressa. E não são todos os bacharéis que têm essa expertise, né? Tem muitos pesquisadores que são fodásticos, mas na parte de lecionar não existe didática. Então, parabéns, Lucas, por essa tua didática. A explicação que você dá fica muito clara, né? Só não entende quem não quiser. E Lucas, eu estava pensando aqui, cara, qual é a importância dos hipnólogos, aquele que estuda hipnose, não necessariamente que pratique hipnose, né? Dos hipnólogos e os hipnoterapeutas se apoderarem desse conhecimento da neurociência, né? Qual é o bem maior que eles podem ter estudando neurociências? Legal, isso é importante porque muita gente quando está começando, assim, quando ainda não tem um contato muito íntimo com as neurociências, ficam justamente com essa dúvida, mas por que eu tenho que aprender isso? Por que isso é interessante para mim aprender? Então, galera, é basicamente o seguinte, olha só, vamos pensar só em hipnose especificamente, antes de falar sobre terapia, que terapia é ainda mais claro, mas só para a gente pensar em hipnose em si.
Você vai hipnotizar alguém hoje em dia, tá muito na moda, tá certo, assim, eu falo que tá na moda não é porque tá errado não, mas é porque as pessoas falam muito isso. Falar sobre, por exemplo, a importância do pre-talk, você precisa fazer um excelente pre-talk com as pessoas. Só que muitas vezes a galera esquece de algumas questões extras que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre isso. Por exemplo, vamos falar sobre pre-talk e tal. Vamos lá, quem está acompanhando aqui e faz hipnose já é hipnólogo, qual é a etapa mais importante da hipnose? Quando a gente pensar naquela estrutura básica. Ah, você cria rapport, você faz pre-talk, você faz um convince, você faz uma indução, você faz sugestões, blá blá blá. Qual que é a etapa mais importante? Se alguém quiser, pode até mandar aí. Qual que é a etapa mais importante? Comenta Manda aí aqui, embaixo. gente. Comenta aqui. Interage aqui na live, tá? E aí, não esquece de sentar o dedo nesse coração, não, tá? Mostra seu coração aí. Exatamente. Coloca o dedinho no coração aí e aperte segura que vai aparecer para mais gente. Ou melhor ainda, qual que é a coisa mais importante que tem para que alguém tenha uma boa resposta à hipnose? Ou seja, o que que influencia na pessoa conseguir ser hipnotizada ou não? A maioria dos cursos vai dizer que, olha, o pre-talk é a etapa mais importante de todas. O pre-talk é a etapa mais importante. Por quê? Porque é aí que você está criando expectativas adequadas. É basicamente isso que as pessoas ensinam. E não está errado, está certo. Você tem que criar uma expectativa correta da pessoa e por isso que o pre-talk é tão interessante. Só que, para pensar o seguinte. No pre-talk você está querendo criar um engajamento da pessoa para que a pessoa consiga ter uma expectativa adequada. Se você está fazendo um pre-talk para a pessoa conseguir ter uma expectativa adequada quanto ao processo, você tem que saber que expectativa é essa que ela tem que criar. Se você tem que saber que expectativa é essa que ela tem que criar, você tem que entender o que é que você está fazendo. Você tem que entender o que é que você está fazendo, tem que entender o que significa aquela rotina de hipnose que você está fazendo com a pessoa. Como que você vai conseguir alinhar as expectativas da pessoa que vai ser hipnotizada se nem você sabe exatamente o que significa hipnose, em termos mais científicos? Então a gente às vezes vai ficar ali preso a um processo de falar assim, ah não, hipnose é, sei lá, rebaixar o fator crítico para a sugestão entrar no subconsciente. Aí você fala isso para a pessoa que está sendo hipnotizada, e muitas vezes ela não vai entender exatamente o que isso significa. E você também não está entendendo. Você está falando isso porque você aprendeu em algum lugar que é assim que se faz. Mas o que realmente está acontecendo no cérebro de uma pessoa que está sendo hipnotizada? Como que você faz para conseguir que alguém que seja resistente à hipnose, por exemplo, tenha uma resposta melhor? Como que funciona esse processo? Se você está muito preso ali a conceitos muito superficiais do que é a hipnose, você simplesmente não vai conseguir destrinchar isso mais com a pessoa, não vai conseguir criar uma expectativa adequada, você vai ficar falando de coisas que não tem nada a ver com nada com a pessoa que está sendo hipnotizada. Quando a pessoa demonstrar o mínimo sinal de resistência, você vai virar para ela e vai falar o seguinte, olha só, sabe por que você não conseguiu entrar em transe? Porque você não se permitiu. Aí ele vai falar, beleza, e o que eu faço então? Como que eu me permito? Aí você vai falar, não sei, só se permite. Se permite aí, o que é se permitir? Não é só se permitir. Se permitir é um dos passos importantes, mas a pessoa precisa entender o que tem que acontecer, o que eu tenho que fazer, como que a hipnose funciona, como que funciona o processo de automatização de um processo cognitivo. Como que eu faço, por exemplo, para conseguir me engajar nisso, entendendo o que eu tenho que sentir. E aí, eu sou um pouquinho radical nisso, e às vezes eu faço até de uma forma provocativa, mas boa parte dos hipnólogos que fazem hipnose hoje ficam muito presos a ficar tentando levar a pessoa hipnotizada a uma espécie de estado alterado de consciência que é chamado comumente de transe. Vamos entrar em transe hipnótico. E aí eu penso assim, que raios é transe? O que é transe exatamente? O que significa falar que uma pessoa vai entrar em transe? Quando eu comecei a estudar neuro e comecei a dar aula de hipnose e tudo mais, eram esses questionamentos que eu fazia. Será que você que trabalha com hipnose hoje, que faz hipnose, você faz esse tipo de questionamento? Ou você está só replicando? Se você tiver coragem o suficiente de dar um passo atrás e pensar o que é transe exatamente? Ou mais do que isso, o que é hipnose? O que significa? Se eu tivesse que fazer um artigo científico
explicar o que é hipnose para alguém, o que eu falaria exatamente? As definições, muitas vezes, que as pessoas utilizam para hipnose são tão superficiais e tão subjetivas que basicamente não dizem nada sobre o processo. Tem gente que costuma dizer o seguinte, olha, hipnose é só foco e concentração. Aí eu penso, beleza. Então por que eu chamo de hipnose? Por que eu tive que criar um termo para isso? Se é só foco e concentração, eu posso falar para a pessoa que não, vamos focar, vamos concentrar. Por que eu tive que criar um termo, hipnose, para isso? Aí a pessoa fala, não, mas hipnose é rebaixar o fator crítico. E voltou. Vamos lá. Hipnose é um fator é rebaixar o fator crítico. Beleza. O que é fator crítico? O que é um fator crítico? Onde fica o fator crítico no seu cérebro? Ah, não, mas eu vou trabalhar em cima do subconsciente. O que é subconsciente? Vocês conseguem ter a coragem de dar um passo atrás e se questionar esse tipo de coisa? Por que eu costumo dizer isso? Porque durante muito tempo eu não tive essa coragem. Eu falava, caraca, deve ser um negócio tão complexo. Será que o que eu faço é picaretagem no final das contas? Não é picaretagem, são só os termos que estão muito embaralhados, né? Então, até o Juliano falou aqui, ó. Tem gente que ouve a palavra trans e sai correndo. Cara, o Irving Kirsch, que hoje, assim, para quem quer realmente entender hipnose de uma perspectiva mais pé no chão, mais científica, precisa ler os artigos do Irving Kirsch. Se escreve Irving Kirsch, que escreve. O Irving Kirsch, ele diz que o maior problema que existe no mundo sobre hipnose é utilizarmos o termo transe. Para ele, o fato de utilizarmos o termo transe afasta as pessoas dos potenciais benefícios da hipnose e cria uma expectativa totalmente errada do que é que tem que acontecer com a pessoa. E aí, são esses questionamentos que a gente tem que se fazer. Então, resumidamente, por que a neurociência é importante? Porque quando você começa realmente a destrinchar o que é hipnose numa perspectiva científica, quando você começa a entender hipnose numa perspectiva das neurociências, você entende que hipnose é muito além desses conceitos que você fica, né, desses conceitos superficiais. E quando você consegue entender isso, você primeiro consegue criar uma expectativa mais adequada da pessoa que vai ser hipnotizada. Segundo, consegue trabalhar em cima das dificuldades de cada pessoa. Terceiro, você vai conseguir muito provavelmente ter melhores resultados na hipnose que você quer fazer. Então a primeira parte da pergunta, sim, está parcialmente respondida, porque é uma discussão complexa. Mas e para hipnoterapia? E para quem quer trabalhar com terapia utilizando a hipnose? Aí vai muito além ainda. Porque além de você ter que saber o que é hipnose, você, enquanto terapeuta, precisa saber o mínimo sobre como que uma psicopatologia se dá no cérebro, qual a neurofisiologia por trás de um vício, qual que é a neurofisiologia por trás de um transtorno de ansiedade, o que acontece no cérebro de alguém que está, por exemplo, tendo uma reação de medo, ou seja, depressão, quais são as teorias neurocientíficas da depressão. Se nada disso é claro para você, pode parecer um pouco agressivo, um pouco o que eu vou falar, mas olha, você tá chutando o que você está fazendo com o seu cliente. Você está basicamente jogando a moeda para cima, vendo o que vai cair e está fazendo a terapia que está caindo. Você tá basicamente fazendo uma coisa aleatória com a pessoa ali. Você não sabe exatamente o que você está fazendo. Então, mas eu aprendi no curso tal. Beleza, o curso tal se baseou em quê? Né? Eu não sou o único cara aqui que ensina neurociência. Existem alguns professores sim que são muito bons. Eu até cheguei a citar um, Alberto Delisola, é um grande hipnólogo hoje que eu admiro muito. Mas galera, a gente tem que ter muito filtro hoje em dia, muito filtro. Porque dentre esses excelentes profissionais tem muita coisa que você não sabe nem de onde que está vindo. E isso é um problema sério aí que se prolonga. Né? Acho que ficou claro, mais ou menos, não ficou? Perfeito. E o Juliano, um grande amigo meu aqui, ele colocou, né, exatamente, Lucas,
a pessoa acaba percebendo que ela fica consciente e acha que a hipnose não funcionou, né? Porque a pessoa vê aquele transe, né? Não entrei em transe, e agora? Quebra a expectativa do indivíduo, porque ela achava que ia estar para um outro estado, né? Sei lá o que ela imaginava, que ia lá para o além. Porque, inclusive, tem gente hoje, Lucas, eu acho que você já deve ter visto por aí, né? Venerando o transe hipnótico. É uma veneração do transe hipnótico absurda. Eu não sei o que é que me incomoda mais. Se é essa enfim, já sabe o que é a palavra que eu ia falar, né? Fiquei Aham. gago. Eu estou entrando em transe aqui, Veneração. ó, entre aspas, Exatamente. né? Tô sobre os fenômenos hipnóticos. As pessoas estão venerando o transe hipnótico e, por outro lado, tem aquela galera que estão fazendo o subconsciente de uma entidade. Exatamente. Pergunte para o subconsciente, né? Enfim, aquele tipo de coisa que a gente vê quando vai estudar neurociência que não faz sentido. Por exemplo, você vai dividir a nossa mente. Beleza, a gente tem um modelo de Gerald Ken, é didático, é só para facilitar uma compreensão. É só para você estudar de forma didática. Não tem quando teu professor ele começa a dar exemplos do dia a dia, né? Ele começa a falar coisas que está à tua volta, só para você começar a entender um pouquinho da coisa. Então, quando a gente fala que a mente é dividida em mente consciente, subconsciente, inconsciente, criatura, isso não quer dizer que existe uma região no cérebro. Isso aqui, ó, isso aqui fica o consciente, mas para cá, viu? Olha, aqui fica o subconsciente e aqui fica o inconsciente. Isso aqui é apenas uma metáfora, tá? Essa palavra subconsciente, assim como a palavra durma é uma metáfora, assim como o transe é uma metáfora. Então a gente tem hoje as teorias do Estado, a teoria do não Estado, né? Tem aquela galera que defende não, porque hipnose ela é um estado alterado de consciência. Então a gente não pode afirmar isso, apesar que ela pode alterar, mas ela pode também não alterar. Então as pessoas acham que ela vai para outro momento, né? Outra dimensão. E isso na clínica, como você falou, Lucas, é complicado. Por quê? Porque as pessoas já vêm com essa ideia do transe, né? Pô, eu tô normal, eu não entrei em transe. Então ela acha que a terapia não vai funcionar, eu não entra em transe. Perfeito. Isso Não é isso isso? quebra tudo lá. Porque o que que acontece? É exatamente isso. A pessoa, como eu falei, se você entende neurofisiologia, você consegue criar uma expectativa mais adequada. Por quê? Porque você entende que a nível neurocientífico, a hipnose e a terapia também, elas alteram sim o funcionamento do cérebro. É claro que alteram. Só que a gente não consegue realmente identificar uma alteração ali que eu posso dizer, olha, isso aqui é um transe, isso aqui é exatamente o que vai acontecer, é isso que você tem que sentir. A gente tem que entender que qualquer coisa que acontece pode alterar o funcionamento do nosso cérebro. Se eu tô aqui falando com você e eu fechar os meus olhos, se eu fechei os meus olhos, automaticamente minhas ondas cerebrais tendem a começar a ficar um pouquinho mais lentas, só porque eu fechei o olho. Aí você pensa assim, então se eu encontrei um estudo lá que mostrou alterações neurofisiológicas na hipnose, quer dizer que a pessoa entrou no estado alterado de consciência. Bom, se você considerar que o fato de você fechar o olho você está no estado alterado de consciência, então sim. Então a cada instante a gente está no estado alterado de consciência diferente. Mas fora isso, não. E aí quando você fala sobre transe, a pessoa fica esperando isso, que olha, daqui a pouco eu vou sentir que eu fui para um outro universo, que ela fica esperando sentir que entrou em transe. E aí eu pergunto o seguinte, o que você estava esperando sentir? O que que significa sentir que entrou em transe? Eu posso dizer, galera, hoje, que no meu consultório, eu atendo muita gente no meu consultório. Eu atendo a mais ou menos umas 150 pessoas por ano lá no meu consultório. Então, eu posso dizer que, olha, é muito raro alguém virar para mim e falar assim, nossa, eu acho que eu não entrei em transe. Por que que isso acontece? Porque antes eu já destruí esse conceito com a pessoa. Eu deixei muito claro que, olha, não é isso que você tem que esperar. A hipnose é um processo de alterar percepções de realidade. É um processo de utilizar a comunicação para alterar a percepção de realidade. Não é um processo de entrar num limbo, de ficar meio dormindo, de perder a consciência, não tem nada a ver com isso. Embora algumas pessoas sintam, sim, um super relaxamento. Algumas pessoas muito específicas, que geralmente são chamadas as tais sonambúlicas, chegam sim a ter sensações oníricas. O que é isso? A pessoa sentir uma sensação de meio sono. Mas é uma porcentagem muito pequena e a gente não consegue dizer exatamente o que é um transe, o que é aquilo, a gente só sabe que aquela pessoa está mais propensa, por exemplo, a alucinar. Porque ela está tendo realmente uma sensação onírica ali, um processo de meio sono REM, vamos dizer.
Mas isso não tem nada a ver com o processo de hipnose que você vai fazer uma terapia. Isso não define em nada o que é hipnose como um todo. É uma alteração específica que acontece com algumas pessoas que não deve ser levado em consideração na hora que você for definir hipnose para alguém. Então, são essas confusões conceituais que, galera, é complexo? É complexo. Não é uma coisa que de um dia para o outro você vai entender. Entender a neurofisiologia por trás de hipnose e terapia requer muito esforço cognitivo para entender essa confusão toda. Mas não dá para a gente ser simplista. Então, ficar tentando falar para a pessoa que ela vai entrar num transe vai criar uma expectativa que é basicamente o seguinte: se eu não sentir que entrou em transe, nada vai funcionar. Então, quando a pessoa percebe que aquela sensação não veio, nada mais funciona, sendo que ela poderia ter experimentado os benefícios da hipnose, ela não vai experimentar pelo fato de que você ficou preso ali num conceito que não fazia sentido nenhum. Então, é basicamente esse um pouquinho do porquê que hoje eu sou contra a utilização desse termo, embora, só para finalizar, como o Bruno mesmo falou, quando a gente utiliza esses termos de uma forma metafórica, dependendo do caso, é aceitável, vamos dizer assim. Então vamos pensar, se eu quero ensinar para um leigo ali alguma coisa sobre hipnose, eu posso utilizar o termo subconsciente e tal, para poder destrinchar isso de uma forma bem metafórica? Até posso, mas com muito cuidado. Porque hoje em dia o termo subconsciente já está tão enraizado numa noção mística e esotérica que até mesmo quando a gente tenta usar de forma metafórica parece meio problemático. Milton Erickson utilizava o termo transe, por exemplo, de uma forma do tipo, olha, transe é ficar focado numa ideia. Pô, se a gente utilizasse isso dessa forma, seria super legal. Aí ele fala sobre o transe tóxico, sobre o transe naturalístico, aí é super legal utilizar o termo transe. Só que, infelizmente, quando você fala transe para alguém, a pessoa já tem uma noção toda errada. Então eu prefiro nem usar, nem uso esse termo, porque a pessoa já vai ter uma noção toda errada. Basicamente isso. Exatamente. E é uma percepção errada, né, que as pessoas têm a respeito do transe, porque eu percebo, como eu estou muito na rua, e eu não uso a palavra transe também. Eu não uso a palavra transe. E a palavra transe até afasta as pessoas, né? Tem gente que tem medo até da palavra transe, como tem medo da palavra hipnose. É, Então, eu percebo que as pessoas, elas associam o seguinte, Lucas. Não tem uns fenômenos hipnóticos que a gente deseja que apareça na rua? Tipo, ficar gago, ficar colado, esquecer nome, ver o artista famoso? sim. Para muitas pessoas, estar em transe é simplesmente fazer com que o fenômeno hipnótico aconteça. E que necessariamente não é isso. Então, o fenômeno hipnótico ele vai ser guiado a partir de uma coisa chamada loop hipnótico, automatização de processos cognitivos. A gente vai, através da nossa comunicação, a gente vai condicionando a pessoa e chegou uma hora que ele vai ter uma resposta automatizada. Isso é o que gera o fenômeno, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Isso é o que vai gerar o fenômeno que a gente espera da hipnose de rua. Porém, tem gente que acha o seguinte, não esqueci meu nome, a terapia não vai funcionar. Minha mão não grudou, não entrei em transe, a terapia não vai funcionar. Tem gente que pensa dessa forma, né, Lucas? O que a gente tem que levar em consideração nesse quesito específico? Hipnose é um termo que a gente começou a utilizar para muitos fenômenos que são totalmente diferentes entre si. E para o seu cérebro são interpretados de forma diferente. Então, dentre eu colar a mão aqui no entretenimento, esquecer meu nome, alucinar e passar por um processo de terapia, ou fazer um processo de controle de dor, por exemplo, cara, o que está acontecendo no seu cérebro em cada uma dessas rotinas são coisas totalmente diferentes umas das outras. E é por isso que, às vezes, quando a gente tenta utilizar um termo muito restrito para hipnose, a gente está basicamente pegando só um recorte, a gente não está pegando a hipnose como um todo. Como que eu prefiro definir hipnose? De uma forma bem subjetiva, bem ampla. Por quê? Porque eu sei que esses fenômenos são muito diferentes, então eu não posso pegar um conceito restrito. Aí eu digo que, olha, hipnose é qualquer processo que a comunicação altere a percepção de realidade de alguém. Então, assim eu consigo englobar tudo. Só que dentre esses processos de comunicação que alteram a percepção de realidade de alguém, existem vários fenômenos diferentes. Então, se eu penso, vamos lá, no entretenimento, as mãos magnéticas, alguma coisa nesse sentido. Aqui tem uma automatização de um processo cognitivo. Por quê? Você começa a pensar que é um movimento ideomotor, na verdade, que a gente fala. Você começa a imaginar de que as suas mãos estão ficando atraídas e por efeito da imaginação, você começa a ter um movimento corporal involuntário.
Então, à medida que isso vai acontecendo, você vai automatizando um processo cognitivo, meio que você vai fazendo com que a sua imaginação comece a se tornar um movimento automático. Agora, uma pessoa que chega a ter uma alucinação visual na hipnose, aí a gente já começa a suspeitar de uma coisinha chamada hipnagogia. Que eu digo, não, a pessoa que está realmente chegando a alucinar, a pessoa está vendo realmente, eu estou vendo a imagem aqui, essa pessoa sim já está entrando naquele processo que eu falei de ter sensações oníricas. Então já é outra coisa que está acontecendo. Agora, se eu falar sobre a pessoa que eu estou fazendo uma rotina de controle de dor, fazendo anestesia, eu estou beliscando a pessoa que não está sentindo dor nenhuma, eu estou tendo uma inibição ali ou do córtex somatosensorial, ou de algumas vias ali como a ínsula anterior, o giro do símbolo anterior. Então, são processos diferentes que acontecem. E qual que é a ideia? A ideia é que quando você não sabe desses quesitos, você fica achando que é tudo uma coisa só. E o seu cliente também vai achar isso. Aí, qual que ele vai raciocinar? Entrei em transe? Ou melhor, mais absurdo ainda. Se eu não sentir a minha mão colada, se eu não sentir que minha mão colou, isso quer dizer que eu não entrei em transe. Se eu não entrei em transe, isso quer dizer que a terapia também não vai funcionar. Porque ele começa a achar que tudo em torno de uma ideia de entrar em transe. E não é isso, não é esse o foco. O foco é a alteração específica que você quer. Tanto que por isso que quando eu vou fazer terapia com alguém, eu não faço colar a mão, eu não faço a mão, eu não faço nada disso. Eu deixo entretenimento para o momento do entretenimento, porque eu sei que são fenômenos diferentes e que o fato de conseguir colar a mão, muita coisa. Travou um pouquinho. O fato da pessoa colar a mão não quer me dizer muita coisa sobre se a pessoa vai ter uma boa resposta na terapia ou não. Assim como o fato da pessoa conseguir colar a mão também não quer me dizer especificamente se a pessoa vai ter uma boa rotina de anestesia hipnótica. Então são fenômenos diferentes. No entretenimento, a gente geralmente utiliza muito esse loop hipnótico para poder fazer esses fenômenos de homoação e heteroação. Então, em alguns casos, sim, existe muito isso. Tipo, olha, se a pessoa consegue aceitar uma sugestão mais simples, ela deve conseguir aceitar outra mais complexa depois, e depois outra mais complexa, e depois outra mais complexa. Mas a gente tem que entender que são fenômenos diferentes. Você fazer algo para o entretenimento, fazer algo para terapia, fazer algo para controle de dores, fazer algo para alucinação, são fenômenos diferentes que nem sempre se misturam. Perfeito? Perfeito. E aí, gente, tá gostando da live? Coraçãozinho aqui, tá? Encarque o dedo nesse coração, como o vó já dizia, encarque esse dedo aí, certo? Vai jogando aí nos amigos. E, cara, aqui tá soltando tanto fotos que eu não sei o que é que tá acontecendo aqui, bicho. Eu não sei se tá dando pra ouvir aí. Eu escutei um ou dois uma hora, mas não tá atrapalhando, não. Ah, beleza. Aqui tá soltando direto. Tá parecendo que o São João já começou. Aqui, né, é a cidade do maior São João do mundo. Então, quando vai chegando nesse período aqui, bicho, Ah, entendi, é entendi. fogos toda hora. Ó, Ah, agora escutei, isso é por agora causa da escutei. live, isso é por causa da live, isso é por causa da live, É, começando o na cara da live. live, já estão entrando no clima já. Gente, comenta aqui, tá? O que é que você tá achando da live e coloca aqui no balãozinho de perguntas suas dúvidas. O hipnomagnetista aí, o Elvis, né? Grande Elvis, pergunta alguma coisa, já não sei mais nem o que ele perguntou, pergunta de novo aqui. Enquanto isso, vamos dar um alô aqui, né, Lucas, pra galera que tá chegando. O Vamos dar. Rafael. Rael, sejam bem-vindos. Jana, Vinícius. Eu sei que tinha uma pergunta lá em cima mesmo, eu já perdi ela. Aqui, ó, tem vários comentários. O Josuel falou que hipnose é alteração da percepção de realidade, que é justamente o conceito que eu utilizo. É isso aí. Quem tiver dúvida, vai deixando aí. Então, tudo que envolve neurociência. Legal, legal. E como a gente pode ver a questão das induções, né, do ponto de vista da neurociência? Vamos lá, indução. Cara, a indução hipnótica é um processo que hoje eu sou bem, como é que fala? Desencalhado quando é questão de indução. Por quê? As induções elas até têm, vamos pensar, indução de Dave Elman, aquelas induções clássicas que a gente utiliza, elas até têm alguns motivos pelos quais as pessoas utilizam aquelas induções, caso contrário, as pessoas não utilizariam, né? Mas, de uma forma, assim, um pouco mais superficial, a gente pode dizer que qualquer processo ritualístico vai ficar. Travou.
Voltou. Qualquer processo ritualístico vai intensificar uma alteração de percepção de realidade. Então, todo ritual, galera, te deixa numa expectativa mais elevada e te engaja no processo. É isso que a gente tem que ter em mente. Todo ritual te engaja, todo ritual já começa a gerar uma expectativa, uma certa tensão, uma atenção voluntária mais focada naquilo que está acontecendo. Então, quando eu peço para a pessoa fechar o olho, o simples fato da pessoa fechar o olho já gera o quê? Já gera aquela diminuição das ondas cerebrais, já gera o fato da pessoa começar a reduzir a atenção periférica, que eu, por exemplo, não estou tendo estímulo visual mais. Então, eu consigo me concentrar mais no meu mundo interno. Aí eu faço todo um ritual, a pessoa faz isso, faz aquilo, não sei mais o que, cola o olho, blá blá blá. Eu estou criando uma expectativa e criando todo um ritual ali que vai fazer a pessoa ficar realmente muito focada naquele processo de mudança, seja na terapia, seja na hipnose de entretenimento, e vai ajudar a pessoa a ter uma maior alteração da percepção de realidade dela. E é só isso. Então, se eu falar para a pessoa só, pega, isso aqui é um negocinho de prender celular. Pega isso aqui, joga 3 vezes para cima e fecha o olho. É uma indução. Eu posso criar a indução que eu quiser. É um ritual. Se eu falar para a pessoa... Quando eu estou fazendo terapia, eu uso num primeiro momento indução de Dave Elman às vezes. Por quê? Porque a indução de Dave Elman é uma indução que foi testada um monte de vezes e a gente sabe que funciona em boa parte dos casos. Mas quando eu estou lá fazendo a segunda, terceira sessão com a pessoa, eu invento o negócio na hora. Geralmente indo nas metáforas que o cliente, que eu já sei que ele gosta de seguir. Então, se for um cliente que ele gosta de uma indução mais lenta, aí eu faço um relaxamento, peço para imaginar uma energia se passando pelo corpo. Sei lá, você cria qualquer coisa na hora. Né? Existe uma frase, eu acho que é da Melissa Tears, que é muito legal, que o pessoal começou a replicar. Que ela falava assim, essa merda é toda inventada. Esse negócio é tudo inventado. O que isso quer dizer? Tudo isso aqui, todas as induções são inventadas por alguém. Alguém resolveu inventar aquilo e viu que funcionou. Então, assim, é um processo criado da cabeça de alguém que você cria do jeito que você quiser. É um ritual, é um processo ritualístico. Então, gera engajamento e gera maior profundidade de mudança quando você faz. Independentemente de qual ritual que você está fazendo. Aí é claro que você pode utilizar algum ritual que para aquela pessoa específica pareça funcionar melhor. Vai ter gente que vai preferir fazer uma estimulação mais parasimpática. O que é estimulação parasimpática? De forma resumida, é relaxamento, fazer a pessoa relaxar. Tem outras pessoas que vai funcionar melhor uma indução mais rápida. Então é basicamente isso. É um ritual que se adequa ao mundo do seu cliente. Perfeito? Perfeito, Lucas. Lá na academia, cara... Voltou. Lá na academia eu faço muito hipnose. E eu pego os caras bombadões lá e eu coloco eles para não conseguir levantar o menor peso na academia, né? Aí fica todo mundo espantado. Eu tô citando isso para fazer uma ponte para o que eu vou falar mais na frente. Aí tinha uma menina que ela sempre viu fazendo hipnose, mas ela morria de medo. Ela olhava assim, ela nem chegava perto para escutar a explicação, fazendo e tal, né, tirando aquele misticismo todo. E teve uma vez que eu passei por ela, né, aí eu fiz, opa, tudo bom? Ela fez, ai menina, não olha para mim não, não olha para mim não. Ela fez desse jeito. Ou seja, ela tinha uma crença já guardada nela, que se eu olhasse para ela, eu poderia hipnotizá-la, inclusive sem o consentimento dela, porque ela fez, ai, não olha para mim não. Aí eu fui fazendo amizade com ela e tal. Depois que eu expliquei, ela se permitiu, né? Não, hipnose não tem nada a ver com isso que você imagina. Mas eu pensei que era. Me desculpe minha ignorância, né? Porque eu não conheço e tal. Aí a gente fica com medo, né? Eu entendo perfeitamente. Aí ela fez, eu quero agora passar pela experiência. Olha que legal. Como ela já tinha a crença que eu conseguiria hipnotizar ela, olhando para ela, eu digo, olha aqui nos meus olhos. Que queda. Só. Eu digo, olha aqui nos meus olhos. Eu vou contar de 3 até 1, simplesmente vai relaxar o máximo que você puder. Pronto, a menina, buf, né? Ou seja, depende do contexto. E eu vejo muita gente também, Lucas, muita gente chega nos meus cursos dizendo assim, Bruno, qual é a indução mais foda que existe na galáxia que tu faz, que é um sucesso da tua hipnose de rua? Aí eu digo, cara, tem dia que eu nem indução eu faço. Exatamente. Tem dia que eu nem indução eu faço, eu só digo o seguinte, fecha os olhos, ou eu toco na testa da pessoa, somente isso.
A galera, Lucas, ela acha que para hipnose de rua, você precisa fazer uma indução fodástica. Mesclar espiral com hand drop, com quebra de padrão, com confusão mental, com DVL gigantescamente. E, gente, na rua, você não precisa de nada disso. Para gerar um fenômeno hipnótico, você não precisa. O Lucas falou, a importância da indução é porque ela é um ritual. Ela vai fazer o quê? Uma ação. Quanto mais você vai seguindo, mais você vai fortalecendo isso daí. Mas depois que a pessoa já está engajadão na tua, cara, é só pedir para a pessoa fechar o olho e dar a sugestão. Então, eu vejo muita gente venerando induções. Qual a indução melhor? A indução melhor é a indução que mais se adapta ao contexto que você está inserido. É basicamente isso. Às vezes, Lucas, eu estou na rua e eu faço 5, 6 induções diferentes. Sabe para quê? Só para me amostrar. Só para dizer que sei fazer coisa diferente. Espetáculo. É meramente teatral. Para quem está vendo, né? Um armipu aqui, né? Um falso peito no Richard Blender. Outro eu faço outra coisa. É só para se amostrar. Então, gente, quando você vê essa galera dizendo que tem indução melhor do que o outro, na verdade, isso não faz sentido nenhum do ponto de vista da ciência, né? Simplesmente a pessoa, você pode fazer um DVL completo, ela não responder nenhum fenômeno, como você pode pedir para ela fechar os olhos e ela responder até alucinar. Então, tenha muito cuidado em relação a isso. E aqui, Lucas, em relação a como a nossa mente cria a realidade do ponto de vista neurofisiológico, porque a gente fala muito, né? Hipnose é alterar nossa percepção de realidade para criar novas realidades subjetivas. Esse subjetivo é por quê? Porque a sugestão que eu dou para o Lucas rir, que eu dou para outra pessoa, cada um vai ter a sua própria experiência subjetiva, né? Mas como é que essa nossa realidade é criada do ponto de vista da neurociência, Lucas? Legal. Ó, já... Eu vou dar. Olha, Lucas. Opa. Beleza. Vamos lá. É até legal porque essa definição de hipnose que eu costumo utilizar, que é a definição de hipnose alterar realidades com a comunicação, é a definição de James Fripp, que se você pegar ela na sua complexidade, a hipnose é a alteração da percepção da realidade individual e subjetiva através de uma comunicação verbal ou não verbal. Estou destrinchando isso um pouco mais. Ele deixa claro que, olha, uma realidade individual subjetiva. O que é subjetivo, galera? É uma coisa que não é objetiva, que não é isso, que vai depender de acordo com as interpretações de cada um. Então, cada pessoa consegue ter uma própria interpretação de mundo. Basicamente, a gente pode pegar até o próprio conceito da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que fala, olha, o que importa não são os fatos. O que importa é a interpretação que você dá a cada fato. A gente tem que pensar, vamos falar de uma forma mais científica, que a gente realmente não consegue ver o mundo externo. O que a gente realmente percebe, nossas percepções, são basicamente um monte de conexões neurais que estão sendo feitas através de estímulos que estão chegando aqui. Então, quando, por exemplo, eu vejo, eu tô nessa garrafinha aqui, eu estou olhando para essa garrafinha. Basicamente é porque tem uma luz saindo ali que está batendo nessa garrafinha, está refletindo na minha retina, e isso está sendo convertido num sinal elétrico, está chegando lá no meu córtex occipital, lá atrás do meu cérebro, e isso está sendo então convertido então numa informação para o meu cérebro entender. Mas você pensa, Lucas, mas beleza, a partir do momento que ele entendeu, né? Não exatamente. Porque a forma com que você vai interagir com isso que você está percebendo, com essa percepção sensorial, vai depender de acordo com o quê? Primeiro, com a sua biologia, sua genética, e segundo, com as experiências que você teve já ao longo da sua vida. Então eu posso olhar para isso aqui, olha, eu olhei para, vamos supor que tem uma barata ali, Olhei para aquela barata, o estímulo chegou no meu olho, chegou lá no córtex occipital, interpretei que tem uma barata. Mas aí acabou? Não. Porque essa informação vai começar a interagir o quê? Com vias do nosso sistema límbico, que é o nosso sistema de emoções e memórias. E aí eu posso chegar nessa parte de emoções e memórias e lembrar que, olha, eu sou biólogo, já peguei barata na mão, já precisei de secar a barata. Então, para mim, barata é só um bicho. É um inseto, né? Que inclusive é um inseto incrivelmente
bem adaptado, vamos dizer assim, que aguenta 90 vezes o peso do próprio corpo. Então, para mim é isso que eu enxergo. Agora, e se tiver uma pessoa que tem fobia de barata? Ela vai olhar para aquela barata, a informação vai chegar, chegou no córtex occipital, mas aí vai começar a interagir com as memórias que ela tem, das vias neurais que foram criadas, de traumas que foram criados com barata. Desde pequeno, de, sei lá, a pessoa via barata, o pessoal se desesperava, o pessoal gritava. Isso se chama condicionamento clássico. E aí, o condicionamento clássico, em termos de neurociência, é entendido como uma memória intrínseca. É uma memória não declarativa. O que é isso? É uma forma de memorização que ela é inconsciente, que não é uma coisa que você para e pensa. Por exemplo, eu posso lembrar do meu aniversário de 15 anos. Eu paro e penso, olha, aconteceu tal coisa. Isso é uma memória declarativa, uma memória consciente. Mas tem memórias não declarativas, como o condicionamento clássico, que é basicamente algo que ficou armazenado ali, uma informação de que barata é um perigo, mas não é uma coisa que eu paro e penso, é uma reação automática. Então isso tem a ver com algo que ficou armazenado aqui no meu cérebro. Então eu vou ver a realidade de uma forma diferente, porque existe uma via neural que foi criada com relação a isso. Então, basicamente, pessoal, por que a realidade é diferente pessoa para pessoa? Por conta de um mecanismo chamado neuroplasticidade. Nosso cérebro ele se modifica à medida que nós vivemos. E por isso a gente começa a enxergar a realidade com base nesses vieses, porque nós criamos vias neurais que criam esses vieses. Então, de uma forma mais científica, é por isso que a realidade é plástica, porque o nosso sistema nervoso é plástico, né? Quem acompanha o Anthony Jacquin já ouviu essa frase clássica. A realidade é plástica. Por quê? Porque o sistema nervoso é plástico. Basicamente isso. Perfeito? Cara, arrepiou até os cabelos do sovaco agora, bicho. Uma explicação dessa. Né? Gente, Boa, pelo amor boa. de Deus, depois de uma explicação dessa aqui, isso merece coraçãozinho com força aqui, viu? Coraçãozinho. Tô vendo o Senta pessoal o dedo dar desse coração aí, coraçãozinho. você olha aí, o pessoal tá dando coraçãozinho aí, que depois de uma explicação dessa. E o que que eu ia falar? A respeito da neuroplasticidade, a gente percebe, Lucas, do ponto de vista da neurociência, é que se o mundo ele é uma interpretação, né, se a gente for pegar o próprio conceito do nosso sistema nervoso, né, o cérebro, digamos assim, o cérebro ele é um órgão que armazena e processa informações, interpreta essas informações. Então, na verdade, a nossa realidade é uma ilusão que nós criamos subjetivamente. Porque uma vez eu estava fazendo uma live aqui, dei um exemplo, né, de um acidente que aconteceu. Né? Eu trabalho com primeiros socorros e a nossa percepção de realidade é uma verdade para nós, mas para mim é uma realidade, para você pode ser outra. Eu dei um exemplo de um acidente de carro que acontece. Imagina que um cara está vendo esse acidente de carro de um prédio. E tem um outro referencial que está dentro do carro. E tem um outro referencial que está lá na esquina, por exemplo. E aconteceu um acidente de carro. O fato a gente não altera. O fato aconteceu. Houve um acidente de carro, uma colisão. Só que a pessoa que estava dentro do carro, ela teve uma percepção de como foi o acidente. O cara que viu lá de cima de um prédio, ele teve outra percepção. O cara que estava na esquina, ele viu. Os três viram a situação. Mas no momento que você pega os três, né, para falar sobre o acidente, cada um vai contar a sua realidade subjetiva. Aí eu pergunto, a verdade serve para quê? Perfeito, perfeito. É um debate bem amplo. Filosófico. Aham. É um debate filosófico que vai levar em consideração a gente entender a ciência por trás dessa subjetividade também, né? Então a gente entende, por exemplo, que, olha, tudo que nós realmente entendemos são apenas, em termos assim, científicos, sem considerar a existência de um segundo plano, de uma alma, seja o que for, porque tudo bem se você acredita nisso também, a ideia não é quebrar nenhum tipo de crença religiosa, mas se a gente for pegar uma questão que seja única e exclusivamente materialista, vamos dizer que tudo que a gente vê, na verdade, são apenas conexões neurais, informação elétrica no seu cérebro. Então, é tudo uma ilusão. A realidade em si, ela até pode existir uma realidade externa, mas o que você vê é só a interpretação. Inclusive, olha só que legal, para a gente parar para pensar. Por exemplo, morcegos.
Morcegos têm uma habilidade de ecolocalização que basicamente eles conseguem interpretar um outro sentido que nós não temos. Nós não temos o sentido da ecolocalização. A gente não consegue nem parar para pensar o que seria ter uma ecolocalização, porque não faz parte da nossa vida a gente entender isso. A gente não consegue parar e raciocinar como seria ter uma ecolocalização, porque não faz parte da gente. Mas o morcego consegue. Então percebe que o que a gente entende do mundo é limitado às nossas capacidades sensoriais. Talvez, se nós tivéssemos a capacidade de ecolocalização, a gente perceberia muito mais coisa que a gente não percebe. Então isso é bem legal, é entender que tudo que a gente conhece é com base em sentidos limitados do mundo. Nada é uma realidade absoluta. Perguntas aí surgindo, Lucas. Acham que a psicanálise ainda é útil? Vou deixar só para você. Polêmico, polêmico. Cara, olha só, psicanálise ela é útil para o entendimento da história da psicologia. Psicanálise como abordagem. Vamos lá. Psicanálise como abordagem. O que eu posso dizer sobre isso? Ela é tão pouco científica quanto, sei lá, terapia quântica. Então, assim, não faz sentido a gente colocar a psicanálise como algo totalmente aceito, como uma abordagem, e a gente colocar outras terapias que são consideradas pseudociência como algo que não é nada aceito. Então, como história da psicologia, é super legal. Como abordagem psicoterapêutica, não tem embasamento científico nenhum. Então, assim, isso que eu tô falando não sou eu que tô falando, isso é polêmico. Se tiver algum psicanalista aqui, vai querer me bater. Mas fora do Brasil, em alguns outros países, se eu não me engano, só aqui na Argentina, se eu não me engano, são os únicos 2 países que psicanálise ainda é ensinado como abordagem. Nos outros países, a psicanálise é ensinada como história da psicologia. Então, é por isso, galera, que é assim, uma grande crítica. Por quê? Existe muito hipnoterapeuta que não é formado em psicologia. E muita gente acha isso um absurdo. Como é que pode hipnoterapeuta atender sem graduação em psicologia? Pessoal, graduação em psicologia está ensinando a atender com psicanálise. Né? Então, assim, a gente tem um problema sistêmico. O problema não está em uma questão específica. A psicoterapia como um todo está precisando mudar. Né? Então, assim, ali ele falou, eu sou psicanalista e concordo, consigo entender muito mais a neurociência. Cara, que legal. Inclusive, eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o Ramiro Esteves, que ele é psicanalista, mas ele tem uma visão muito pé no chão na psicanálise, e ele é um psicanalista rebelde. Ele pega, assim, só algumas questões metafóricas e tal, para poder, vamos dizer assim, nortear ele, mas ele entende muito de neurociência e neurofisiologia. Então, como eu falei, a psicanálise ela é muito útil como história da psicologia, porque isso te dá um certo norte. Mas utilizar isso como uma abordagem terapêutica como um todo, a única coisa que eu posso dizer é que não tem embasamento. Perfeito? E já está, né, no inconsciente coletivo, né, da população também, né, de achar que só essa abordagem vai funcionar. Quando você fala que você é terapeuta, né, as pessoas logo perguntam, tu é formado de psicologia por onde? As pessoas associam logo a psicologia, né, e esse processo, né, é bastante complicado. Tem outra pergunta aqui, o que você acha, o que vocês acham de quem não tem nenhuma graduação acadêmica e ser hipnoterapeuta? Vamos lá. Bom, não ter nenhuma graduação acadêmica, eu não acho que é um problema em si, embora eu recomende que a pessoa tenha. Por quê? Qualquer graduação te permite, principalmente se for em áreas assim, seja ou na psicologia ou na área de biológicas médicas. Por quê? Porque isso te permite ter uma visão mais aprofundada de como funciona realmente uma metodologia científica, de como que você realmente embasa as suas práticas. E é até bizarro, né? Porque isso tem muito mais nas áreas da psicologia muito mais na área das biológicas e nas áreas médicas do que na própria psicologia. Porque hoje, o que acontece é o seguinte, pessoal. A psicologia ela é muito vinculada ainda hoje à filosofia. E isso é super legal se vincular à filosofia. Só que isso que eu estou falando aqui é discussão acadêmica de professores, de doutores e tudo mais, que expressam isso muito claramente.
Já passou da hora do estudo da psicologia ser mais vinculado à área das biológicos do que da filosofia. O próprio Freud da psicanálise, olha só como é que ele mesmo sabia, como que não faz sentido hoje. O próprio Freud da psicanálise deixa bem claro uma vez que, olha, em algum momento, inevitavelmente, nós conseguiremos entender tudo isso que eu estou falando aqui em uma perspectiva muito mais bem embasada na questão mais orgânica do ser humano, ou seja, de realmente entender a fisiologia do ser humano. Ele sabia disso. Ele sabia que as teorias dele eram teorias provisórias. E muita gente que é psicanalista acha que não, acha que é uma verdade absoluta. Ele falava que não era. Então, a gente precisa integrar isso. Agora, ter alguma graduação te permite ter uma noção um pouquinho maior do que é o estudo científico, o que é, por exemplo, um artigo científico, como funciona uma metodologia científica, como que você lê um artigo, como que funciona isso tudo. E, inclusive, te engaja mais no estudo, te faz ser uma pessoa que gosta de estudar. Mas claro que você pode ser uma pessoa totalmente autodidata e aprende tudo em cursos livres, aprende através de leitura. A psicoterapia não é atividade privativa de psicólogos, e eu não acho que deva ser, na minha humilde opinião, não acho que deva ser, porque a gente lida com uma subjetividade muito intensa e algo que é muito intrínseco ao ser humano falar sobre psicoterapia como um todo, estudo da mente humana. A gente está lidando com isso o tempo inteiro. Então, basicamente, vamos dizer assim, restringir esse estudo a uma única profissão seria regulamentar a comunicação humana. Você chegaria num ponto que você teria que falar, olha, a partir de agora só pode conversar quem tem graduação em psicologia. Não faz sentido. Então é por isso que eu não acho que... Ali, ó, ele falou, Freud era neurologista, acredito que a ideia dele era explicar de forma metafórica. Então, ele explicava com base numa teoria ali que era incrível, mas que era o que dava para entender naquele momento. E ele sabia que em algum momento daria para a gente entender isso de forma mais aprofundada. E aquela história, né, Lucas, é você entrar no exemplo que eu dei lá atrás, do cara que nunca leu um livro de biologia, e ele está falando sobre sistema nervoso, sobre hormônios. Por quê? Porque ele só pegou aquela parte isolada, fora de contextos, e está replicando por aí. Então, quando você faz uma graduação, você tem uma ementa de um curso a ser seguido. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Diferentemente de você simplesmente pegar, fazer um curso de final de semana, estou terapeuta, né? Assisto umas videoaulas no YouTube, pronto, já estou terapeuta. Então, é muito complicado isso daí, tá? Então, quando a gente trabalha do ponto de vista neurocientífico aqui, a abordagem é muito mais profunda, né? E corre o risco de a gente entrar no efeito Kruger, né? Kruger, que é você conhecer superficialmente sobre algo e ter a percepção que você sabe muito sobre algo. E você começa a debater, compartilhar coisas de algo que você acha que sabe, mas na verdade aquilo só é a ponta do iceberg. Tem um efeito chamado Kruger. É o que faz as pessoas, por exemplo, comentar sobre política, sobre diversas coisas aí na internet, cuspindo seus achismos, achando que aquilo é uma verdade, onde você só sabe aquele pouquinho ali e acha que aquele pouquinho representa um todo. Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Né? Faz sentido, Lucas? Faz, inclusive, eu até falei um pouquinho sobre esse efeito há pouco tempo lá no meu Instagram, como eu costumo dizer, tem a galera que endeusa tanto essa questão de transe e tal, é a velha guarda da hipnose, que a gente costuma dizer, um pessoal que é muito preso ainda a essas ideias super ultrapassadas, que teve um cara assim que virou um hater, virou um hater assim, desde lá do YouTube, o cara resolveu começar a postar nos meus canais, comentar no YouTube, foi pro meu Instagram, aí resolveu começar a me xingar, eu falei, caraca, aí eu até postei, olha só, exemplo do efeito Kruger aqui, vou usar pros meus alunos aqui. O cara fala uns negócios que, cara, não fazia sentido nenhum, mas o cara ele estava se esforçando para parecer que ele sabia o que ele estava falando. E você vai pegando todo o histórico, você vê, de uma pessoa que não fazia ideia de que era totalmente anticientífica, começa a querer parecer que sabe o que está falando. Pois é, eu até mandei lá pro Josué isso aí depois. É aquela curva, você começa a aprender sobre algo, você tem uma percepção de que você sabe muito no primeiro momento. Mas se você começar a se aprofundar no estudo, você percebe, cara, eu não conheço tanto assim. Aí se você vai continuando estudando, aí você volta realmente a entender, aí as coisas começam a fazer sentido. Mas no primeiro momento,
Quem sabe muito pouquinho, quem estudou num cursinho de fim de semana só, curso de fim de semana até é legal, galera. Não tem problema você fazer um curso de fim de semana. O problema é você fazer só o curso de fim de semana. Porque o curso de fim de semana pode fazer você ter uma percepção de que aquilo ali você entendeu tudo que você precisava saber, e na verdade não é assim. Eu tinha colegas, inclusive, que costumavam dizer coisas do tipo assim, olha só, hipnose, terapia é um negócio fácil, você aprende ali num curso, você não precisa estudar mais nada, não. Fala, cara, como assim você não precisa estudar mais nada, meu amigo? Se você estudar 10 anos, você ainda vai ter coisa para estudar. Então é até um pouquinho de humildade que a gente tem que ter de vez em quando para não falar as baboseiras dessa. Legal. Eu achei fantástico que o hipnose, como o Josué colocou aqui, o efeito que faz os idiotas se sentirem gênios. Exatamente isso. É gente ignorante achando que sabe muito. É basicamente isso. Outra pergunta aqui. É verdade que quando nos envolvemos num filme é um tipo de hipnose? Legal. Vamos lá, Daniele. Quando a gente fala, ó, na perspectiva que eu utilizo, o que que acontece, né? Um dos maiores problemas que existe na hipnose hoje, como eu falei, a gente está tentando definir um monte de coisas diferentes como hipnose, e acaba que cada pessoa utiliza uma definição de hipnose diferente. E eu acho muito importante que a gente consiga integrar isso numa definição única. Por isso que eu defendo muito a questão de falar que hipnose é qualquer processo de comunicação que altera a sua percepção de realidade. Então, na verdade, quase todo processo de comunicação pode envolver um fenômeno hipnótico. Então, quando você está assistindo um filme, por exemplo, você percebe que você começa a se emocionar com o filme, você até esquece que aquilo ali é só um filme, né? Você esquece que são só atores, você realmente se envolve com aquilo. Percebe que sua percepção de realidade fica alterada? Você começa a se emocionar com uma tela, você está se emocionando com luz, com um monte de pixel ali, você está se emocionando com aquilo. Então, a sua percepção de realidade se alterando. Então, a gente pode dizer sim que é um fenômeno hipnótico. Mas, como eu falei, esse é o termo hipnose, a gente usa para muitas coisas diferentes. Então, se a gente utilizar essa definição de que hipnose é qualquer alteração de percepção de realidade, então sim, assistir um filme, desde que aquele filme interaja com você de alguma forma, vai envolver sim um fenômeno hipnótico. Embora isso seja muito diferente, por exemplo, de, sei lá, você colar a mão na hipnose, é outro fenômeno. Mas tudo isso é hipnose, perfeito? Temos mais perguntas Mais aqui. pergunta aí? Toda memória é falsa? E por quê? Toda memória é falsa? Toda memória é falsa, pessoal. Toda memória é falsa. Por que que toda memória é falsa? Isso é meio assustador para as pessoas. Nossa, os meus maiores sonhos e tudo mais. Mas, pessoal, a gente tem que entender que lembrar-se é um processo ativo. Lembrar-se não é um processo passivo. Você precisa ativamente reconstruir a sua memória no momento que você vai lembrar de alguma coisa. Uma memória no cérebro é basicamente um engrama. O que é um engrama? É uma rede de conexões neurais. Então, um monte de neurônios se conectando. E quando esses neurônios se conectam, essa rede de conexões neurais se mantém estável ali durante um tempo. E quando um estímulo semelhante surge, você basicamente reconstrói aquela rede de conexões neurais. Quando isso acontece, essa rede ela se desestabiliza. E você pode acabar ali tendo alguma alteração ali de posição de receptor e tudo mais. Então toda memória ela tem algum grau de distorção. Você nunca vai se lembrar de uma forma totalmente fiel, totalmente uma réplica do que aconteceu. Pode ser algo assim muito fiel, muito próximo ao que aconteceu, né? Não é que a sua memória ela é toda falsa, não é isso. Ela tem componentes reais ali, mas ela está fragmentada, ela está já distorcida de alguma forma. E algumas memórias são tão distorcidas que já chegam a ser bizarras, que já não tem mais nada a ver com o que realmente aconteceu, tá? Meu microfone está batendo. Aí tá dando uns ploc, ploc, ploc. Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa mente, quando ela vai lembrar de uma recordação, é como se fosse um quebra-cabeça. Quando a gente sempre se lembra de algo, nunca vai ser aquela memória na realidade. A memória ela não funciona como um filme, que a gente dá o play e que fielmente vai ser reproduzido aquilo que aconteceu lá atrás. Então, a nossa memória, ela, fazendo uma analogia, né, coisa de professor, o professor ama analogia, ama dar exemplos, né?
com coisas que não tem nada a ver. Então, imagina um quebra-cabeça onde está faltando algumas peças. Então, imagina que as peças que estão lá são coisas que você se lembra que de fato aconteceu. Só que nesse quebra-cabeça está faltando um monte de peças. Então, tua mente vai querer completar os espaços vazios desse quebra-cabeça. Então, talvez coisas que você comente hoje que aconteceu, lá atrás, na verdade, não foi assim que aconteceu. Então, as nossas memórias não são confiáveis, as nossas memórias, elas são falsas. E talvez você acredite em coisa que nem tenha acontecido, da forma que você acredita da forma que você acha que é, né? Temos outra pergunta aqui. Janaz, como é que é? Janazedon, é porque juntou foi tudo aqui. Jana, acho que é Senado Domingos. Acho que é Jana Sena Domingos, provavelmente. Tem hipnose para perder a timidez em público? Tem hipnose para perder a timidez em público. Agora, uma coisa que deve ficar claro, assim, quando a pessoa fala tem hipnose para isso, hipnose para aquilo, a ferramenta hipnose especificamente, ela é só uma ferramenta para te ajudar a ter maior percepção de realidade. Então, se a ferramenta hipnose fosse utilizada só a hipnose em si, seria basicamente um monte de sugestão direta. Então seria basicamente eu fazer uma indução com você e virar para você, ó, a partir de agora você não tem mais timidez, beleza? E pronto, instalou, acabou. E quando a gente fala de terapia não é bem assim. Quando a gente fala de hipnoterapia, vai muito além, porque senão, se eu falar assim, olha, eu trabalho só com hipnose, eu vou tratar a depressão da mesma forma. Imagina eu chegando pro meu cliente falando, você tem depressão? Ah, tá. Não tem mais. Foi embora a depressão. Não é assim que funciona. Não... Às vezes a pessoa até vai começar a sentir ali que melhorou, mas essa é uma coisa temporária. Então, para a gente poder realmente gerar mudança, a gente tem que fazer reforço de caminho neural. Então, a gente tem hipnoterapia para perder a timidez em público, tem processo de terapia utilizando a hipnose, sim, para qualquer tipo de tratamento emocional. E a timidez é um caso muito comum. Mas quando a gente vai fazer isso, é a hipnose aliada a outros conceitos e processos terapêuticos. Então, eu trabalho com hipnoterapia para a timidez o tempo todo lá no meu consultório. A gente vai utilizar a hipnose em conjunto com o processo ali, por exemplo, de dessensibilização sistemática. O que é uma dessensibilização sistemática? É uma técnica da psicologia do comportamento muito eficiente para poder trabalhar em cima de medos específicos com gatilhos específicos. Então, no caso aqui seria o medo de falar em público, por exemplo. A gente utiliza isso em conjunto com a hipnose e a hipnose intensifica o resultado e faz com que os resultados sejam rápidos e efetivos. Perfeito? Inclusive, Lucas, eu não sei se o pessoal está falando muito aqui sobre as memórias falsas. Eu não sei se tu chegasse a ver um documentário onde uma pessoa foi induzida a cometer um crime que ela não fez. Sim. Tu já chegasse a ver isso aí? Aham. Sobre através da hipnose, né? Galera, o que a gente tem que levar em consideração? Eu fiz até um videozinho sobre isso no meu curso Destrinchando a Hipnose lá. Olha, dá para alguém ser induzido a fazer um crime que não faria normalmente? É basicamente isso, né? A pessoa cometeu um crime que ela não faria normalmente porque foi induzida através de hipnose, não é isso? Então, se tem como isso acontecer, a gente até pode pensar nisso acontecendo através de um processo de hipnose disfarçado. O que é isso? É uma hipnose que não tem nada a ver com aquele processo que você vê na terapia ou no street lá. Que não tem nada a ver com aquela indução, porque aquilo ali é um processo de hipnose que requer a colaboração de alguém. O que seria Tá mais para manipulação, né, Lucas? Exatamente, seria mais uma manipulação. A pessoa foi manipulada, ela poderia ser manipulada sem hipnose nenhuma. Talvez alguém utilizou alguma técnica ali de comunicação hipnótica para ajudar a manipular melhor aquela pessoa. Se a gente pensar que hipnose é qualquer alteração de percepção de realidade, você pode dizer que aquilo é uma hipnose. Só que é um processo que faz parte do nosso dia a dia. Padre faz hipnose, pastor faz hipnose, vendedor faz hipnose, um monte de gente faz hipnose sem nem saber o que está fazendo. Então não faz sentido você querer dizer que, olha, eu fui hipnotizado para tal coisa, sendo que não foi uma hipnose, né, feita para aquilo específico. Foi um processo que faz parte do nosso dia a dia, manipulação, comunicação. Então não é algo que é inerente especificamente à hipnose, é porque a pessoa foi manipulada, basicamente isso.
Perfeito. Lucas, e quando a gente fala da questão da neuroplasticidade, né, que a gente vê a capacidade que as conexões neurais que nós temos, elas podem ser fortalecidas ou ser enfraquecidas. E hoje, principalmente com o atual problema que nós estamos enfrentando hoje, relacionados à pandemia do coronavírus, a gente está passando também por uma pandemia de doenças psicossomáticas, né? A gente está passando, né? A gente gerou uma pandemia de pessoas ansiosas e pessoas depressivas. E tudo isso tem a ver com a neuroplasticidade, tudo tem a ver com o reforço de conexões. Na verdade, uma pessoa que ela é ansiosa, né, está tendo crise de ansiedade, ela começou a alimentar um monstro e, às vezes, ela não sabia que estava alimentando. Então, foi um comportamento aprendido, né? Não a nível de consciente, beleza, eu tô alimentando a ansiedade. Não é assim que funciona, mas tem coisas que acontecem no dia a dia, tem estímulos que você está fortalecendo e que você nem sabe. Do ponto de vista... Veja que eu estou só jogando as provocações aqui para o Lucas, né? Eu jogo a provocação e jogo a bomba para ele. Do Bora, ponto bora. de vista da neurociência, como é que se dá a questão da depressão, né? Que a gente sabe que tem uma baixa energética, a pessoa fica apática, sem vontade de fazer as coisas, e como é que funciona a parte da ansiedade, né? Que a pessoa tem uma hiperenergia, essa energia precisa ser dissipada. Como é que é esse processo de fortalecimento de uma ansiedade, que é um dos pontos, né? O ponto, vamos dizer, o ponto direito, e como é que eu fortaleço o ponto esquerdo, que é o ponto do estado depressivo, que é o totalmente oposto da ansiedade. Conta aí para nós. Sim. Então, pessoal, quando a gente vai pensar, na verdade, nem só com relação à depressão e ansiedade, mas qualquer processo emocional, comportamental, seja o que for, se a gente pensar que tudo isso se origina no nosso sistema nervoso, a gente tem que pensar o que gera mudança, ou seja, por que terapia funciona, por que traumas são criados, tudo se resume em neuroplasticidade. Porque o nosso sistema nervoso é plástico. Nosso sistema nervoso tem a capacidade de alterar, criar vias neurais, fortalecer conexões, desfazer conexões, enfraquecer conexões. É o fato dessas conexões estarem se fortalecendo ou não, sendo criadas, sendo desfeitas, neurônios aumentando de superfície, sinapses sendo feitas, enfim. É por conta de tudo isso que acontece no nosso cérebro que nós criamos nossos padrões, sejam eles positivos ou negativos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que enfraquecer vias neurais que causam algum tipo de disfuncionalidade ou sofrimento. E temos que fortalecer vias neurais que nos fortaleçam. Então vamos pegar um exemplo aqui, claro. Agora vamos falar especificamente sobre ansiedade e depressão. Se eu sou uma pessoa que eu tenho crises de ansiedade constantes, e vamos supor que as minhas crises de ansiedade têm um gatilho específico. Sei lá, sempre que a noite chega, sempre que eu me deito na cama, eu tenho uma crise de ansiedade. Existe uma via neural sendo fortalecida toda vez que você deita na cama e tem uma crise de ansiedade. Cada vez essa via neural que te faz associar a noite, a cama, sei lá, a algum tipo de perigo. E aí você começa a pensar naquele perigo, gera toda uma ansiedade, que inclusive é a minha aula. Eu vou dar uma aula gratuita só sobre ansiedade aí, quem quiser acompanhar. Já se inscreve lá no link da bio do meu Instagram. E aí que eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Né? Vou aprofundar um pouco mais sobre a neurociência da ansiedade especificamente. Mas você está reforçando uma via neural. Está reforçando uma via neural cada vez mais. Então, quando a sua via neural vai sendo reforçada, você vai começando a ter cada vez maior sensibilidade àquele padrão. Então, facilmente, você já está tendo crise de ansiedade de novo. Você tem que encontrar uma forma de começar a enfraquecer essa via neural. E como que você enfraquece uma via neural, pessoal? Criando uma nova via neural que vai competir com aquela anterior e fazer com que a antiga via neural comece a perder sentido. Isso se chama teoria da interferência. Basicamente é mostrando que a gente tem ali uma via neural, se eu criar uma nova via, e essa via, por algum motivo, ela parecer fazer mais sentido para o seu cérebro do que a anterior, essa nova via neural aqui vai ganhando força e essa aqui vai se enfraquecendo. Como que você faz isso?
Aí é todo um processo de ressignificação, de neuroaprendizagem. Mas o que eu posso dizer, uma dica, por exemplo, é você aprender formas de enfrentar as crises de ansiedade para que você consiga diminuir os sintomas e não ficar reforçando aquele padrão de sente ansiedade, se encolhe num canto, fica desesperado, espera a ansiedade passar. Não, levanta, enfrenta ela, tem exercícios que eu gosto de ensinar, estimulação, vai fazer polichinelo. Você começou a sentir crise de ansiedade, faz polichinelo. Faz 100 polichinelo, sei lá, o tanto você conseguir. E depois vai lavar a louça, sei lá. Só para você não reforçar aquela via neural da ansiedade. Dissipa aquela energia. E vai fazer alguma coisa que ocupe seus pensamentos. E aí você já está aí dando uma dica assim, bem superficial, né? Claro que a gente pode ter algumas técnicas mais avançadas. Mas como que você começa a dissipar esse tipo de coisa? Mas o que a gente tem que levar em consideração é que tanto a ansiedade quanto a depressão são transtornos. E os transtornos mentais, os transtornos cognitivos, eles são multifatoriais. Então existem diversas questões que podem estar por trás de cada uma desses transtornos. A depressão mesmo, ela é super incerta. O que causa a depressão? Pode ser uma deficiência ali na transmissão de serotonina, pode ser uma baixa produção de novos neurônios. Então o que você tem? O que eu costumo recomendar de alguns hábitos saudáveis? Prática de exercício físico, porque prática de exercício físico aeróbico vai gerar um aumento da neurogênese. A prática da leitura, por exemplo, a leitura te ajuda a manter novos neurônios vivos. A regular bem a sua alimentação, evitar, por exemplo, muito carboidrato. E, principalmente, evitar o estresse, porque o estresse é uma das questões que mais vão te gerar aí qualquer processo de psicopatologia. Como que você evita o estresse? Bom, o melhor dos mundos é você fazer uma terapia. Procura uma terapia que realmente faça sentido para você. A hipnoterapia hoje é uma excelente ferramenta, mas nem que você esteja fazendo com um psicólogo, né? Alguém perguntou ali, e de noite o que faz na hora de ir dormir? No caso da ansiedade, bom, se for no caso da ansiedade, existem vários exercíciozinhos que você pode fazer para dissipar esse excesso de energia que vem naquele momento. Estimulação bilateral também, né? Estimulação bilateral, é um exercício muito simples. Você pega qualquer coisa aqui, ó. Vou pegar essa garrafinha, deixa eu afastar aqui para eu conseguir mostrar. Pega uma garrafinha, pega qualquer coisa que você vê na sua frente, estica lá na frente, leva até a altura do ombro e tira mais uma vez. Faz isso aqui, ó. Fica fazendo isso aqui durante 1 minutinho. 1 minutinho fazendo isso aqui. Perfeito? Fez 1 minutinho disso aqui, percebeu que aquele sintoma, que aquela tensão, aquela energia foi dissipada. Aí se você está indo dormir, o que você pode fazer é o seguinte, não força dormir na hora que você está tensa. Pega um livro, por exemplo, e vai ler. Vai ler esse livro. Vai ocupar a sua cabeça. Com uma leitura leve. Porque se você for ler isso aí, daqui a pouquinho você vai estar pegando o sono já. Aí quando você perceber que você já está mais tranquilo, já está dormindo, aí você dorme. Mas pelo menos até você conseguir dessensibilizar isso, faz um exercíciozinho de estimulação bilateral, por exemplo. Tem outros exercícios, tem EFT, visualização periférica, tem vários exercícios que você pode fazer. E dissipou aquilo, vai fazer uma leitura leve até se pegar no sono, por exemplo. É uma estratégia que pode funcionar. Tá? E se você quiser mais informações como essa, siga o canal do Lucas Kenya aqui embaixo, porque ele só traz conteúdo top de referência. Tá vendo aí uma amostra do que é que você tá vendo aqui superficialmente na live. A gente tá falando de forma superficial, a gente tá falando nada aprofundado. A gente, né, até impossível falar numa live tudo que a gente tinha para falar, né? Mas a gente tá falando assim por cima do que é que dá para fazer. Então, Edilene, uma coisa importante para você é desvio de foco, tá certo? Não, o Lucas falou, e uma das piores coisas que você pode fazer no momento de crise de ansiedade é se recuar, é você ficar parado esperando a crise de ansiedade passar, pensando na crise. Vou ficar aqui no cantinho parado na minha, recuado, vou me cobrir aqui, ficar pensando na crise, uma hora ela vai passar. Então faz o exercício de estimulação bilateral, ou desvio de foco, ou depois procura uma técnica que o Lucas fala no canal dele, chamado Mindfulness. Né? Não sei nem como é que se pronuncia direito, meu inglês é horrível, né? Mas procura lá no canal dele, que você vai ver essa técnica, que é para você estar no presente e no agora. Então vai ajudar bastante você que tem
as crises de ansiedade, né? E para quem está no estado depressivo, tá? Sim, é só importante a gente deixar bem claro, Lucas, Uhum. porque nem todo mundo que está aqui na live é da parte acadêmica, da hipnose e tal. Então, é importante a gente trazer essa informação que é diferente um estado patológico de ansiedade e de depressão. Por quê? Porque se a gente fosse traçar uma régua imaginária, como se fosse um pêndulo, ou vou usar o pêndulo da hipnose. O pêndulo ele faz isso. Então imagina que cada ponto do pêndulo é como se fosse um estado de humor que a gente tem no dia. É normal a gente ficar para baixo quando recebe uma notícia ruim, fica chateado, alguém morreu. Não quer dizer que você está depressivo, você tem uma depressão. Você está no estado depressivo, que é super normal e faz parte da vida. E quando você tem, por exemplo, uma apresentação de escola, alguma coisa para fazer, alguma coisa que exija muita responsabilidade, é normal você estar com crise de ansiedade, uma apresentação em público. É normal nessas condições. O que é normal o que não é normal é você estar aqui sem motivo nenhum, você está em repouso, né? De repente os pensamentos começam a acelerar, né? Você taquicardia, taquipneia, sudorese e você começa a entrar em pânico. Isso não é normal. Ou seja, é não permanecer nesse ponto aqui, nem na extremidade da direita, nem na extremidade da esquerda. Então, é aonde você vai começar a utilizar essas técnicas. O enfrentamento é a melhor forma de dessensibilizar isso, né? Para quê? Para que você ensine teu cérebro que uma nova conexão neural está sendo fortalecida. E que, por mais que demore um pouco, você não perceba o resultado imediatamente, né? Ao longo do tempo, né, Lucas, da forma que a gente foi construindo esse monstro da ansiedade, a gente vai construindo gradativamente uma nova conexão neural. E é por isso a importância da psicoeducação, né, que a gente fala tanto nas terapias. Hipnose, por si só, ela é uma ferramenta, é igual uma faca. Uma faca, se eu te der uma faca, você não vai cortar, você não vai ter um pão cortado com a faca. Você precisa de um processo onde eu vou levar a faca até o pão e vou cortar. É a mesma coisa com a terapia. Hipnose é a faca. O processo de terapia, né, que o terapeuta tem é ir levar aquela faca até cortar o pão e resolver o problema. Então, a hipnoterapia, gente, é uma ferramenta que está transformando vidas, né, Lucas? Você que trabalha mais constantemente do que eu, né, na clínica, você tem vivido isso de forma mais intensa, você pode ver o relato e as transformações de vida que essas pessoas estão tendo, né? E eu acho que isso é muito gratificante, você saber que você poder ajudar uma pessoa que estava no fundo do poço, né? Como é que é essa experiência? Assim, é muito gratificante porque, né? Um dos motivos que me fez iniciar os estudos de hipnose de terapia era por conta da minha própria vivência, de muitas pessoas próximas a mim que já tinham tentado de tudo em processos convencionais e não viam resultado. Não é necessariamente que os processos convencionais não são bons. Na verdade, tem muito profissional que trabalha na linha mais convencional que são excelentes profissionais. Mas a hipnose é uma ferramenta hoje que poucas pessoas conhecem realmente e que, na verdade, a gente já tem uma quantidade de experimentação científica mostrando que, olha, quase sempre a hipnose vai fazer um resultado, vai fazer com que uma terapia convencional passe a ter um resultado melhor e mais rápido. Ah, Lucas, você está falando que a hipnose é melhor do que as terapias convencionais? Não, na verdade é o contrário. A hipnose por si só não faz nada. A hipnose precisa se aliar a esses conhecimentos da terapia convencional. Por exemplo, eu vou trabalhar com terapia cognitivo-comportamental. Só que se eu fizer as abordagens da terapia cognitivo-comportamental com hipnose, os resultados são melhores e mais rápidos. Então não faz sentido hoje em dia as pessoas estarem querendo melhorar sem ter acesso a esse tipo de ferramenta. É uma ferramenta que já devia ser de mais acesso ao público geral, mas muitas vezes por desconhecimento, por medo e tudo mais, as pessoas elas não têm acesso a isso. Quantas pessoas que eu já não atendi que falaram, Lucas, eu já não sei o que eu faço, já passei em 350 mil profissionais diferentes, fiz 28 anos de terapia, tem relato no meu ponto do Google, relato de pessoas reais falando isso lá. E que fizeram, sei lá, 3 sessões comigo e sentiram a vida dela mudando. Ah, é porque a ansiedade dela mudou de um dia para o outro? Não, mas é que ela começou a perceber realmente qual que é a ciência por trás, quais são as estratégias comprovadas para gerar isso, começou a gerar um processo de mudança e continuou diariamente repetindo esse processo de mudança mesmo depois da terapia acabar. E essa pessoa mesmo, se eu chegar e mandar uma mensagem para ela hoje, ela vai falar, nossa, a minha vida está realmente mudando.
A minha vida tá muito diferente desde a nossa sessão. É isso que a gente proporciona. E isso tudo, como o próprio Bruno falou, que a gente está falando aqui, pessoal, é uma forma bem superficial de entender tudo. Porque a mente humana é muito complexa. Tanto que eu vou dar uma aula aí agora, como eu falei, no dia 8 de junho, que vai ser uma aula só sobre controle de ansiedade. A gente vai destrinchar tudo. Desde como fazer de uma forma preventiva, como controlar pensamentos intrusivos, como controlar uma crise de ansiedade. É todo estudo bem complexo. Então, cada um desses temas que a gente está falando aqui, hipnose, terapia, neuroplasticidade, depressão, ansiedade, dá pra gente fazer inúmeras aulas só sobre isso. Então, quando a pessoa vai fazer uma terapia comigo, por exemplo, para controle de ansiedade, eu estou focando tudo só para controle de ansiedade. Às vezes eu faço uma sessão de horas com a pessoa só sobre controle de ansiedade. A gente gera ali um processo de mudança muito intenso, né? Como a Kelly Arruda falou ali, ó, se você puder associar é muito válido. Você associando conhecimentos da hipnose aos conhecimentos da psicologia, seja o que for, você consegue sim gerar mudanças muito impressionantes na vida de alguém. E isso pouca gente sabe hoje, mas essas pessoas que sabem estão realmente mudando de vida, a boa parte delas, pelo menos, né? Verdade, Lucas, verdade. As pessoas que têm passado, né, em nossas mãos, realmente ela tem trazido depoimentos de vida bastante. Como é que eu posso dizer a palavra correta? Gratificante. Eu acho que é gratidão, né? A palavra que a gente tem em poder ajudar essas pessoas e saber que, olha, eu já tive cliente, cara, que a pessoa ela se tratava desde os 8 anos de idade. Ela já passou por tudo que era psico que você imaginar na sua vida. Ela já estava tomando vários tipos de medicamentos. Lembrando que o hipnoterapeuta, ele não vai tirar medicamento de ninguém, tá? Ele não vai tirar tratamento de outro profissional. Tem toda uma parte ética que está envolvida aí. Eu não sei se a conexão do Lucas caiu. Tá por aí, Lucas? Eu tô por aqui, tá me vendo? Tô vendo todo borrado aqui. Os picos Ah, dele é? todo borrado. O meu eu tô te vendo normal aqui, não sei se deu algum problema para eles lá. Beleza, beleza. Então, se está rolando aí, então, esqueci até que eu ia falar. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. O Gouveia, meu querido, um abração para você. Marcos, pessoal aí. E, gente, a gente tá chegando no final, né, dessa live. A gente tem aqui 10 minutinhos para a gente poder fazer o encerramento da live. E se você tiver mais alguma pergunta, faça aqui, tá? No balãozinho da interrogação. E sigam o Lucas lá no canal lá do YouTube dele, sigam no Instagram, participe dos projetos que tem aí, porque isso é projeto de transformação de vida. E você vai ser um agente multiplicador de conhecimento. O objetivo disso aqui não é simplesmente a gente aprender e guardar para a gente. É você ser um agente multiplicador e poder ajudar outras pessoas que estão à sua volta. Você acha que eu estou aqui junto com o Lucas, né, 2 horas fazendo uma live para a gente? Não, isso aqui é para vocês. Porque a gente sabe que tem pessoas que precisam desse tipo de conhecimento. Se eu quisesse aprender algo novo com o Lucas, ou o Lucas comigo, eu ligava para ele e trocava uma ideia por telefone, fazia uma chamada de vídeo particular. Certo? Então a gente está disponibilizando nosso tempo para poder trazer algo de valor para vocês. Tá certo? Então aproveita essa oportunidade, participe dos treinamentos que vai ser muito top. O Gouveia colocou aqui, Lucas é referência na neurociência. Com certeza, Gouveia. Por isso que ele está aqui nessa live comigo, né? E vamos organizar a nossa live aí também, viu, cara? A gente ficou de marcar aí, não marcou. Bora marcar. Inclusive, já tem agendado, Lucas, várias outras referências aqui também. E eu só estou trazendo gente topaça aqui. Legal, realmente. Lucas, para encerrar, né, aqui. Cara, eu tinha colocado aqui no roteiro tantas outras coisas para a gente falar, mas a gente vai precisar de uma nova live para isso, tá certo? Quem quer uma nova live com o Lucas, comenta aqui. Bota aqui, eu quero, e dá coraçãozinho, senão a gente não vê mais não. A gente não vê mais não. Ó, Francinete, um abração, Francinete, para você. Sempre presente nas lives. Legal. E Valeu, pessoal. quem quer live com o Lucas, comenta aqui, tá? Eu sei que o Instagram dá um delayzinho aí, dá um atraso, mas comenta aí, dizendo que você quer uma nova live, que isso vai me estimular e estimular o Lucas a poder fazer um novo conhecimento, tá certo? O vídeo
vai para o YouTube, para quem perdeu o início. Lucas, fique à vontade também de você pegar o vídeo e colocar no seu canal, tá? Não tem problema nenhum, que já é mais um conteúdo para você colocar no seu canal no YouTube aí. Olha aí, o pessoal começou, né? Eu quero, eu quero, eu quero. O pessoal está engajado. E aqui a gente está focando por qualidade, né? Não por quantidade de pessoas, mas sim por qualidade de pessoas que estão realmente engajadas no processo de transformação, de desenvolvimento pessoal das suas vidas. Então, Lucas, para encerrar, né? Nesse período de pandemia, como ficar bem nessa pandemia, né? O que é que você pode trazer para o pessoal? Como ficar bem nessa pandemia? Legal. É até legal você mencionar essa parte mais aqui aplicada para o público geral, né? Porque durante muito tempo, assim, na minha carreira, eu foquei muito meu conteúdo para hipnólogos e para terapeutas, tanto que eu tenho meu curso de neurociência e tudo mais. Só que nesse último ano eu comecei a mudar um pouquinho minha abordagem. E eu estou começando a trazer conteúdos que são voltados mais para o público geral, para quem quer aprender a ficar bem, vamos dizer assim. Então, essa live, por exemplo, que eu estou dando aqui com o Bruno, a gente falou tudo em aspectos mais técnicos, mais científicos, mas eu estou trazendo agora algumas lives. Lucas, deixa eu só te interromper um pouquinho, Lucas. Deixa eu só te interromper. Tá cortando muito o que você está falando e tua imagem está travada aqui. Faz o seguinte, sai da live e entra de novo, Tá, beleza. porque tá todo borrado aqui. Bem rapidinho. Pronto, deixa o Lucas voltar de novo para a gente fazer as considerações aqui, tá certo? A Francinete amei. Olha, o Marcos traz de volta. Já aceitei aqui. Tô de volta. Pronto, agora sim, agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Isso. Beleza. Perfeito. Repita o que você falou que não deu para entender, que cortou. Fechou. Bom, como eu falei, tudo que a gente conversou aqui hoje foi numa questão um pouco mais técnica. A gente falou bastante sobre conhecimentos aqui bem aprofundados, científicos. E tá dando para me escutar bem agora? Tá travando um pouquinho aqui para mim? Tá dando, beleza. E embora a gente tenha falado dessa forma um pouco mais científica, eu estou buscando trazer um pouco desse conhecimento mais voltado para o público geral, para o público que quer ficar bem a partir de agora com a pandemia e tudo mais. Então, galera, como ficar bem em tempos de pandemia? Invistam na sua saúde emocional. Essa é a maior dica que eu posso dar. Por quê? Você tem a possibilidade hoje de fazer terapias das mais diversas possíveis, presencial, online. Você tem a possibilidade de aprender a praticar um mindfulness, aprender meditação e a consumir uma quantidade de conteúdo que tem disponível hoje para isso, que poucas pessoas, que a gente nunca teve na história da humanidade. Então, segue aí o Bruno, que está fazendo umas lives aí excelentes, só com profissionais realmente muito bons, cada um na sua área de especialidade. Me segue lá no meu Instagram, acompanha as lives que eu vou dar também sobre controle de ansiedade e tudo mais. Invistam na sua saúde emocional, porque isso é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Né? Bem material, o iPhone, não sei da quanto que você quer comprar, isso qualquer um consegue tirar de você na rua. Sua saúde emocional, ninguém tira de você. É o seu bem mais precioso. Invista realmente no seu processo de mudança. Como ficar bem em tempos de pandemia? Galera, isso vai variar muito de acordo com a sua visão de mundo. Então, muitas pessoas estão sofrendo muito na pandemia porque já não tinha ali uma bagagem emocional realmente, uma estrutura emocional adequada para lidar com esses períodos. É claro que tudo está mais intensificado, todo mundo está sofrendo um pouco, é normal sofrer um pouco nesse período de pandemia, mas como tornar isso mais adequado, mais aguentável, vamos dizer assim, investir no seu processo de autoconhecimento. Então a maior dica que eu posso dar é continue nos acompanhando, acompanhe o Bruno, me acompanha, esteja aqui engajado nesse processo, porque é o melhor investimento que você pode fazer em você, investimento de tempo, né? Gratuito ainda que a gente está fazendo aqui. Então investimento de tempo aqui. E se for uma possibilidade para você também, investir numa terapia e tudo mais, é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. Perfeito? Perfeito, perfeito, Lucas. E assim, gente, mais uma vez, tá? Não deixe de seguir aqui, sigam
Lucas, me sigam e que a gente sempre está postando conteúdo voltado, né, para a saúde emocional. Se você deseja se aprofundar mais nessa questão de neurociências, procura os cursos aí do Lucas. Se você deseja se aprofundar mais na questão do entretenimento, tá? Eu tenho um curso de street hipnose para te ensinar a hipnotizar do zero ao avançado e fazer todas aquelas rotinas que eu faço na rua, tá? Bem bacana. Né? Coloquei todo o meu conhecimento durante 6 anos de prática de hipnose condensado para que você possa aprender isso de forma fácil e objetiva, tá certo? Qualquer pessoa consegue. Se eu consigo, você também consegue. Isso aqui não é uma habilidade de pessoas altamente, sei lá, tem gente que acha que é um dom que a gente tem. Não, isso qualquer pessoa aprende, tá certo? E, Lucas, você tem alguma coisa para falar? Alguma consideração final? O que eu tenho a dizer é agradecer pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com esse público, algumas pessoas vindo lá pelo meu, alguns vindo pelo seu. Então, galera que está me conhecendo agora e galera que já me acompanha também, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Bastante gente que passou aqui pela live, deixou suas dúvidas. Então, o que eu tenho é convidar vocês a continuarem nos acompanhando, acompanhar o Bruno, me acompanhar. Eu estou investindo bastante assim na divulgação dessa aula sobre controle de ansiedade que eu vou dar agora, porque realmente vai ser uma aula muito completa, muito incrível. Tem mais de 200 pessoas já inscritas nessa aula também. E para fazer a inscrição totalmente gratuita. Então, o Bruno tá cheio de live para dar aí também. Agradecer e convidar vocês a continuarem acompanhando. Legal? É basicamente esse o recado que eu posso dar. E para quem é terapeuta, para quem é hipnólogo, vai lá no meu canal do YouTube, acompanha o curso de neurociências gratuito lá, que você até certificação você recebe sem pagar nada por isso. Legal? Olha que maravilha, olha que maravilha. Nesses dias eu vou lá fazer e receber o meu certificado também. Legal. Pode anotar aí, viu, Lucas? Nesse dia eu tô lá, cobrando o certificado. Vou fazer o curso completo. E, Lucas, Legal, cara, legal. uma enorme gratidão, mano. Uma enorme satisfação em poder estar fazendo essa live com você, tá certo? E a gente se conheceu, acho que quando a gente se conheceu foi no congresso da Soul Hipnose. Você estava como palestrante, eu também estava como palestrante lá. Você estava falando justamente de neurociência e eu estava falando justamente de street hipnose. E como é maravilhoso, né, esse mundo da hipnose, onde a gente faz network, a gente conhece gente maravilhosa e propagador de conhecimento. Então, cara, mais uma vez, né, muito obrigado por passar essas 2 horas aqui, né, e disponibilizando seu tempo para que a gente possa estar fazendo essas lives. Então, já passou pessoas maravilhosas aqui como você e outras pessoas também muito top vai vir aí, tá? Surpresa, estou lançando aos poucos. E para encerrar, eu sempre tiro uma foto com o pessoal, né? Na verdade, eu faço uma pose com o participante para que a gente possa tirar um print para a capa do YouTube. Então, faça aí sua melhor pose, que eu vou fazer, né? Eu faço a minha, né? Eu faço a de sempre. Então, a clássica com o dedinho na... Eu vou fazer junto com você, então. Vamos lá. Não, e o pior, cara, que toda vez quando eu vou fazer essa pose, Lucas, eu me lembro do Phil, de Filardi. Na hora que eu fui fazer a pose com ele, a Filardi fez, porra, Bruno, não, para, velho, isso tá manjado demais esse negócio. Aí, já virou clássico, vamos lá. Já virou, pega. Vamos lá, então vamos. Cara, tu travou aqui, eu não tô nem te vendo. Eu travei? Pera aí, voltei? Tá travado aqui, tá? Olha lá. Pera aí, então, pera aí. Voltei? Voltei agora ou Cara, não? tá travado. Gente, vocês estão conseguindo ver o Lucas aí? Vocês estão conseguindo ver o Lucas ou tá travado para vocês também? Vou tentar mais uma vez aqui, peraí. Comenta aí, gente. Aqui para mim tá travado. Então eu vou fazer o seguinte, Lucas. Eu vou encerrar a live, tá certo? Eu vou encerrar para renderizar a live. Aí a gente entra só para fazer o print
certo? Beleza. E a gente encerra. Tranquilaço? Tá certinho. Ó, eu vou encerrar aqui, conta um minutinho, fica aí, tá? Não vai fazer outra coisa não, porque é o tempo que ele vai renderizar a live, geralmente dura 1 minuto. Aí depois de 1 minuto eu te chamo aqui só para gente fazer a pose e para não quebrar o protocolo que a gente sempre vinha fazendo. Tranquilo? Ó, o pessoal falou que tá travando aqui. Valeu, Lucas. Abração, meu querido. Valeu, abraço. 1 minuto. Valeu, obrigado. 1 minuto a gente